Fala galera, Didi na área, e nós estamos indo aí para o nosso segundo podcast. E antes de eu falar do nosso convidado que já está aqui sentado do meu lado, um grande convidado que sabe tudo de investimento, vou falar um pouquinho para vocês da melhor empresa de consultoria em plano de saúde de Brasília, a WME. Tá precisando de plano de saúde, tá precisando dar uma mudada, ter a garantia ali de planos de saúde de qualidade e com preço justo? Ligue para a WME, fale com a Sandra, que eu tenho certeza que ela vai encontrar um plano de saúde que melhor adeque a você e que caiba no seu bolso com toda a qualidade que só a WME pode te oferecer. Então, fica a dica, entre em contato com a Sandra, que eu tenho certeza que a WME vai atender às suas necessidades. Beleza? E antes de passar para o nosso convidado, não se esqueça aí de se inscrever no canal. Isso vai dar uma força muito bacana pra gente. Curta, ative o sininho, que daí toda vez que a gente estiver ao vivo e vai ter muito convidado bacana, você vai receber a notificação de que estamos com um conteúdo novo para você. Beleza? Meu convidado de hoje, João Paulo. O cara sabe tudo de investimento. Seja bem-vindo, João Paulo. Muito obrigado, Dionísio. Obrigado pelo convite. Bem feliz de estar aqui presente no podcast. Certeza que vamos trazer bastante conteúdo bem interessante para o pessoal que está assistindo, aprender a tomar decisões financeiras mais assertivas, com mais confiança, aprender a investir corretamente o dinheiro. Tem muita informação por aí, o pessoal fica meio perdido, mas a gente vai limpar muita coisa da mente do pessoal que estiver acompanhando aí hoje. Meio perdido não, assim, a gente estava conversando aqui e eu te falo, cara, eu já tentei brincar um pouquinho com isso aí. Eu acho que eu só não entrei em furadas porque eu acompanhava o teu canal ali e ficava, opa, peraí, deixa eu ver o que ele falou aqui sobre isso. Conseguiu se livrar um pouquinho. Me livrei, cara, me livrei. Dei umas safadas ali que bom, se eu não que tivesse acompanhando, eu tinha entrado no fumo aí, cara. João, vamos lá. Qual que é a principal dificuldade das pessoas? Porque eu vejo assim, a gente não tem uma cultura de educação financeira. Sim. Né? Cara, vamos lá, o brasileiro mal aplica na poupança, que já é o pior investimento que a pessoa pode fazer. Uhum. Né? Se você vai ver a grande maioria, a gente está falando da grande maioria, a gente não está falando dos abastardos ali que tem um dinheirinho sobrando. Né? Hoje em dia, mal sobra dinheiro para você conseguir ali fazer as contas do mês, né? Principalmente o pessoal um pouco assim de classe média baixa para classe baixa, o cara rala ali para poder pagar as contas, nada mais fazer sobrar, né? Uhum. E então assim, e aí a educação financeira pífia. Sim. Pífia, né? Qual é a principal dificuldade que você encontra assim quando você começa a conversar com as pessoas, mesmo aquela galera que quer investir, ou seja, porque o cara que quer investir já está sobrando um pouquinho. Sim, é o segundo passo, né? Primeiro o cara organiza as finanças e aí ele começa a investir. E aí, qual que é a dificuldade que você mais tem acompanhado do pessoal, assim? A maior dificuldade que eu vejo das pessoas, assim, mesmo quem ganha até bastante dinheiro, tem muita dificuldade de conseguir fazer sobrar mesmo dinheiro, né? Porque muita gente, geralmente, nem muita gente, a grande maioria, não importa o quanto que a pessoa ganhe de dinheiro, ela sempre vai viver apertada. Então, se o cara, às vezes, conseguia viver com R$2.000 por mês e conseguir pagava todas as contas com esse dinheiro, se ele começa a ganhar 5... Você tem um aumento ali do salário e começa a ganhar. Mas aí ele vai e procura depois um lugar mais caro para morar, começa a sair mais para comer, começa a fazer mais viagens, começa a querer comprar um carro. Sempre vai se apertando. Pode começar a ganhar 10 e vai gastar os 10. Ganha 20, gasta os 20. Já cansei de ver gente que ganha muito, muito dinheiro mesmo e tá tudo apertado, o cartão de crédito atrasado, cheio de prestação, não sabe o que vai fazer, começa a tomar empréstimo, mesmo quem ganha muito dinheiro. Então o principal ponto que eu vejo dificuldade não é nem a questão técnica, né, das pessoas assim saberem analisar os investimentos, analisar os ativos, montar a carteira de investimentos. É mais o comportamento mesmo das pessoas, que é a questão de educação financeira, que você até mencionou. Uhum. Tem até um livro muito bom que chama Psicologia Financeira, do Morgan Housel, que ele fala que é exatamente isso, né, que finanças é questão comportamental mesmo, é muito mais importante do que o seu conhecimento. Porque ele mostra até uma história de um cara que é bem famoso, que ele era um americano, chamava Ronald Reed. E ele era um cara que trabalhou assim, empregos super comuns a vida inteira. Ele foi faxineiro de uma loja de departamentos por 20 anos, ele foi frentista de posto de gasolina. Era um cara super comum. E aí, em 2014, aí ele morreu com uns 80 e poucos anos.
E aí ficou mundialmente famoso, porque eles descobriram que ele tinha mais de 8 milhões de dólares investidos em ações. Ué? Como assim? O cara era porteiro? Sempre trabalhos bem simples mesmo. Ele nunca ganhou um salário gigantesco na vida dele. Mas ele pegava um pouquinho que ele conseguia fazer sobrar e ia investindo em ações de empresas super simples de entender, resilientes, nada de empresas de altíssima tecnologia e disrupção e altíssimo potencial gigantesco de retorno. Eram coisas bem simples de entender, empresas bem convencionais, só que ele aportando um pouquinho durante décadas e foi juntando esse dinheiro ao longo da vida. E aí ficou famoso porque muita gente não sabia, né? Ninguém esperava que ele tivesse esse dinheiro e descobriram depois que ele morreu. E da mesma forma que tem uma história como a desse cara, a gente pode contar 50 infinitas histórias, milhares aí de atores famosos de Hollywood, pessoas que ganharam na Mega Sena e quebraram, perderam tudo. E perderam tudo. Chegaram a ganhar milhões durante a vida e perderam tudo e morreram pobres. Então a questão do comportamento com o dinheiro é o principal fator para saber se a pessoa vai ter um sucesso financeiro ou não. Muito mais do que a renda. Tem que medir a riqueza pelo patrimônio, não pela renda, porque renda, do jeito que entra, sai. Agora, o patrimônio da pessoa que ela constrói com esse dinheiro, é isso que faz realmente a diferença. E muita gente não tem essa visão, às vezes, ou porque tem muito medo de investir, nunca nem aprofundou sobre isso, não sabe nem o que é isso. Às vezes coloca só na poupança ali o dinheiro, quando coloca. E fica sem saber mesmo o que fazer, né? A pessoa simplesmente nem sabe que existem opções de investimento assim mais melhores, né, para fazer. Mas aí eu venho assim, porque, cara, com a entrada dos bancos digitais, né? Vamos colocar aí, vamos lá, Inter, Nubank, cara, eu vi uma facilidade maior, porque, por exemplo, quando eu aplicava, eu ia pela XP, porque era aquela assim que eu conhecia, né? Sim. Aquela que você sempre via falando, tal, aí... E, cara, e mesmo assim, eu sou muito cético. Porque, cara, eu fui criado pela minha mãe numa filosofia de muito assim, cara, a poupança tá lá, né? Então, deixa lá, guardadinho, tá ali, é palpável, aquela coisa toda. Até quando veio aí um presidente que foi lá e... né? Aí, nessa época aí minha mãe ficou... Nunca vi minha mãe, depois disso, guardar mais dinheiro na poupança. Nunca mais. Mas, até então, antes disso acontecer, eu era moleque, criança... Mas era a cultura que minha mãe ensinava pra gente. Sim. Poupança, tal, guarda ali um pouquinho, né? O brasileiro tem muito isso aí também, de terreno. O brasileiro adora terreno, casa, porque sempre foi um investimento bem mais seguro, né? Que até então ninguém tinha confiança de nada. Se até hoje o pessoal é muito desconfiado, imagina algumas décadas atrás, né? Então, todo mundo sabia que investimento seguro é terreno, o resto é risco grande de perder dinheiro. Se hoje o nosso mercado de investimentos, de ações, fundos imobiliários, ele é minúsculo ainda. Até hoje é muito pequeno se comparar com os grandes mercados mundiais. Imagina há décadas atrás, né? Então, era praticamente super restrito a um grupo minúsculo de pessoas. Tanto que a Bolsa mesmo bateu 1 milhão de CPFs, né, cadastrados de investidores, em 2019, se não me engano. Só, cara? Eu pensei que fosse mais. Hoje, 1 milhão, é óbvio, aqui no Brasil. Isso, no Brasil, de brasileiros. Hoje já tem uns 5 milhões, se não me engano. Deu um boom bem forte nos últimos anos. Mas assim, 1 milhão em 2019. É baixo, ainda é muito baixo. A gente tem 220 milhões de habitantes. Então, se você pegar percentual, coisa de 2% das pessoas do Brasil que realmente já investiram, né, em ações, fundos imobiliários e tal. Se você comparar com o mercado americano, lá tem mais de 50% da população, né, que investe nesse tipo de ativo. Então, aqui ainda é muito embrionário. Mas será que também... Tá, aí voltando nessa questão da XP aqui. Aí, cara, eu peguei e conhecendo ali a XP, comecei a aplicar pela XP. Hoje eu vejo que os bancos oferecem já a parte de investimento, né? Tanto ali no o Inter quanto o Nubank, eu acho que começou com eles. Sim. E aí depois o Bradesco também começou a fazer. Ou seja, tirando um terceiro, né? Que a XP entraria como um terceiro, no meu entendimento. Cara, mas, por exemplo, no caso da XP, eu te falo, eu aplicava e eu sempre ficava com receio, cara. Porque eu ficava assim, cara, e se esses caras sumirem, cara? E aí? Porque, tipo, eles que estão intermediando ali, né? Eu tô vinculado a eles. Então, eu ficava com essa dúvida. E, cara, eu sou um cara que, né, tive aí 2º grau completo, faculdade, especialização, não na área de finanças, mas eu tive esse receio. Né? É a coisa mais normal então, assim,
E aquele cara que não tem, com certeza, ele também tem esse receio, tipo assim, tá, e se ela sumir? O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Existe alguma segurança para a pessoa nesse quesito de tipo, tô aplicando com a XP, meu dinheiro está seguro ou não, ou tem algum problema ali? Não, problema nenhum. Essas corretoras aí, as grandes, todas as grandes corretoras de bancos e as mais famosas também, elas, elas são todas reguladas pelo todo o governo, pelos órgãos como o CVM, os órgãos governamentais aí que fazem a regulação do mercado. E ela é só uma intermediadora. Quando você compra uma ação, a sua ação está custodiada na B3, na bolsa. Não é a Não corretora na que é corretora. dona da ação, não é ela que cuida da sua ação. Se a corretora quebrar, suas ações continuam na bolsa. Você só vai agora negociar a partir de outra corretora. O máximo que pode acontecer é aquele dinheiro que fica parado na conta corrente da corretora, que aí pode sumir por alguma coisa sim, inacreditável que possa acontecer. Ainda Porque assim que é se minúsculo você a deixou chance. parado ali e a Isso que corretora é. faliu, Mas mesmo assim tem todo um controle em cima disso. O mercado não é tão bagunçado assim também não, ele é bem regulado. Mas quem faz a custódia é a B3, que é a nossa bolsa de valores. Então a corretora é só um meio, né? Ela Só só uma faz a intermediadora. intermediação, ela liga você até o mercado. É somente isso. Você negocia por lá, ela vai cobrar muitas vezes uma taxa de corretagem para essa intermediação e tal, mas quem fica mesmo com as suas ações, seus investimentos, títulos também de renda fixa, tudo isso vai ficar na B3. na B3. Então, tesouro direto, E tudo isso. tem alguma maneira da pessoa aplicar sem ser pelas corretoras ou obrigatoriamente tem que passar pelas corretoras? Não, tem que acessar por meio de uma corretora. Hoje em dia tem várias corretoras e tá bem simples até hoje em dia acessar. Tem corretoras muito assim, intuitivas, muito simples mesmo, com taxa zero. Então tá bem fácil para as pessoas hoje em dia investirem. É fácil você abrir conta na corretora, tem muito banco, igual o banco digital mesmo, como o Nubank agora também facilita isso bastante, que tem muita gente. É um banco que tem uma base de clientes gigantesca e você aperta 2 botões ali e você já tem acesso a ações, já pode investir por lá. Porque eles compraram uma corretora e incorporaram junto com o aplicativo. E vários bancos digitais também. O Banco Inter também oferece isso. E os bancos grandes também oferecem. O Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil. Saga não, Safra. É, Saga. Ó, daqui a pouco eu dando ideia aí pra Saga. Todos eles já possuem uma corretora ali incorporada. E você consegue negociar ações pelo aplicativo do banco mesmo. Ou então você pode abrir conta numa corretora mesmo mais independente, que tem várias também por aí no mercado. Como a XP, por exemplo, tem outras também, muitas aí, se procurar tem várias. E é bem simples hoje em dia, boa parte delas é taxa zero, então é muito barato, você não paga absolutamente nada para negociar as ações. Então Cara, falta mesmo conhecimento para saber o que fazer. Eu juro que eu nunca entendo esse negócio de taxa zero, cara. Confesso. Porque eu sou daquela filosofia assim, cara, se o cara tá intermediando, pô, ele tem que ganhar alguma coisa. O que ele tá ganhando se ele não tá me cobrando? Mas eles ganham muito em cima do spread daquele dinheiro que fica parado na conta, né? Que ninguém gasta 100% do valor, né? Que o preço das ações, dos fundos imobiliários, tudo, eles são os valores, às vezes, um pouquinho maiores, né? Mesmo que quando você compra ações fracionadas de uma em uma, as ações vão custar, às vezes, 20, 30, 50 reais. O fundo imobiliário vai custar uns 100 reais a cota. Você nunca gasta cada centavo. Sempre fica um pouquinho ali. E tem milhares de pessoas deixando aquele pouquinho. E são as pessoas que realmente, de fato, investem ali de forma mais aprofundada. Tem muita gente que bota dinheiro lá e esquece. E aí eu já conheci várias pessoas, compram ali fundos imobiliários, botam ali um dinheiro grande muitas vezes e nem sabe que eles rendem ali um rendimento mensal. E a pessoa aplicou aquilo lá ano passado, 2, 3 anos, e está lá todo mês caindo dinheiro e ele não reinveste. Não reinveste. Fica parado ali na corretora. E a corretora pode usar esse dinheiro, né? Ela pode funcionar como um banco, principalmente quando é um banco de fato, né, que está intermediando para você ali como corretora. Então ele pega esse dinheiro, vai fazer empréstimos, vai fazer um monte de coisa, enquanto aquele dinheiro parado não rende nada para você, né? Mas o banco está usando aquele dinheiro e ele ganha em cima disso. Ou seja, então ele está ganhando, na verdade, em cima do que você deixava parado ali e não do... Sim. Coitado da XP, não ganhava nada comigo. Mas a XP até cobra corretagem, só que é bem baixinha. Cara, eu olhava porque eu era assim, todo mês eu entrava, aí via, rendeu tanto, pegava e já vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Eu acho que eu nunca deixei o dinheiro parado lá mais de 5 dias, cara. Não, eu também não. Nunca. Caiu o dinheiro ali, eu já reinvisto. Já Às vezes passa no máximo uns 2, 3 dias que eu tô às vezes muito tarefado, até esqueço. Aí eu vou lá assim, opa,
sei que caiu o rendimento dos fundos imobiliários. Eu vou lá, abro e aplico o dinheiro. Nunca deixo parado também, não. Cara, antes da gente começar aqui, a gente estava conversando, né? Eu tive... A grande maioria era CDB, que eu fazia, fundo imobiliário, e ações, eu tinha duas. Ah, não, eu também coloquei naquela... Fim? Fundo imobiliário? Não, Ah, meu Deus. Agora esqueci, cara. Que era Simples FI. FI é fundo imobiliário, que é fundo de investimento imobiliário, né? Não, então é... Cara, não sei. Agora não vou lembrar agora. Tem vários tipos de investimento por aí, então dá para ser bastante coisa. Eu não vou lembrar agora. Aí, assim, então... Mas basicamente, era CDB, fundo imobiliário e eu tinha duas ações. Uhum. Três. Que duas eu tomei fumo. Magalu e Oi. Aí tomou com força mesmo. Tomei fumo. E Petro, que eu dei sorte. Uhum. Né? Que eu estava te falando, eu comprei a 17 e vendi a 31. Sim. Então, ganho relevante. Foi um ganho considerável. Agora, Magalu também é um fumo bonito. Magalu eu comprei a 28 e vendi a 14. Não, ainda conseguiu vender bem, que hoje já está bem abaixo disso. Hoje já está coisa de R$2 a ação. Nossa! Meu amigo, meu fumo não foi pior que o seu. Se você ainda tem Magalu, o meu fumo poderia ter sido não bem foi pior. pior que o seu. Então, eu vendi a 14 e a Oi, que eu também vendi bem abaixo do que eu comprei também. Porque a Oi eu até comprei com aquela ideia de tipo, não, por causa da venda das fibras óticas, e aí vai levantar. Aí eu vi que vendeu lá, né? As operadoras começaram a comprar a Oi, eu só vi a ação caindo. Eu falei, bicho, deixa eu vender logo isso aqui, que eu não vou ficar esperando não. E aí vendi. Mas os fundos imobiliários, na grande maioria dos fundos imobiliários, que eu tinha 10 papéis ali, papéis é correto falar papel, né? Sim. Fundo Dá para usar também. Aí eu tinha 10 e que eu diversifiquei, né? E tinha ali shop, tinha um pouco de logística, tijolo. Era basicamente nessas três que eu tava. Uhum. E tinha de escritórios também, Sim. né? Cara, a grande maioria, eu me saí bem, cara, ali. Claro, que nem eu te falei, eu ouvindo ali as suas dicas, as dicas de outros ali, que eu ficava, olhava, aí eu falei, tá, peraí, macete é esse? Então, deixa eu ir por aqui. E aí eu ia tentando sozinho. A grande verdade foi essa. E tive resultado. E mesmo aqueles que eu tive prejuízo na compra, né? Tipo, comprei por X e quando eu fui vender estava valendo Y, né? X menos, colocar assim. Eu ainda fiquei no 0 a 0. Se você for pegar, tipo, eu comprei, sei lá, R$10, vendi a 8, mas o rendimento que eu tive naquele período fez com que eu ficasse no 0 a 0. Então eu não tive. E aí eu considerei fundo imobiliário, pro tipo de aplicação que eu faço, um investimento relativamente seguro. Sim. Né? Porque tinha um rendimento maior que a poupança. Sim. E um risco, na minha impressão, relativamente baixo. Tô errado? Tô certo? Não, você está certo. Que assim, dá para considerar... Todo investimento ele vai ter uma relação risco e retorno. Então, quanto mais risco você corre, maior o retorno potencial daquele investimento. Mas lógico que é o retorno potencial, não é garantido. Porque senão é só colocar num monte de coisa aí super arriscada e você ficava milionário. Então você tem que escolher se você quer correr muito risco e ter um retorno potencial elevado ou ser bem mais conservador com um retorno menor ali esperado. E aí os investimentos vão ter classes de risco diferentes. Então renda fixa costuma ser o investimento mais seguro. Tesouro direto, por exemplo, que você empresta dinheiro para o governo, é o mais seguro de todos. Aí você pode comprar CDBs também, de grandes bancos, que também é um pouquinho mais arriscado, mas ainda é bem seguro. Porque é difícil um banco grande dar um calote, quebrar. E aí você vai subindo a escadinha, até que você chega no fundo imobiliário. O fundo imobiliário é como se fosse um médio risco. Então ele vai ter um retorno ali maior do que a renda fixa. No longo prazo, principalmente no curto prazo, talvez não, porque é renda variável. Então pode ser que ao longo de um período curto, de alguns meses, até mesmo às vezes alguns anos, ele pode ter um retorno bem fraco ou até mesmo negativo. Você pegar 2021, 2022, na média os fundos imobiliários
tiveram retorno ruim, tirando alguns específicos de papel, por exemplo, que deram uma subida forte, principalmente os que são indexados à inflação, que teve uma alta bem forte. Mas, de forma geral, foi um retorno mais fraco nos últimos 12 meses, assim. E aí você pode subir no mais, até que você chegue em ações. Em ações você vai ter ações de grandes empresas, super conservadoras, que pagam altos dividendos, mas você não tem um retorno esperado muito grande, sabe que a empresa não vai multiplicar. Você não espera que uma Ambev triplique de tamanho em alguns anos. O Itaú multiplique 5 vezes em alguns anos. Não espera, que já são empresas muito grandes. Então elas são bem mais seguras. Ou seja, então é aquele tipo de investimento que você faz pela segurança, Sim. mais que 10, 15 anos, colocando assim. Sim, que é aquele investimento um pouquinho mais conservador, mas dentro de uma classe de ativo que são ações. Então, de forma geral, são investimentos que têm que ser feitos para longo prazo, porque são mais arriscados por conta disso. Você nunca sabe exatamente o que vai acontecer no curto prazo. Vocês podem ter um retorno bem fraco ao longo de anos, muitas vezes. Mas quando são mais conservadores, dificilmente a ação também cai com muita força. Ela também não vai subir muito, mas também não vai cair muito. Então, isso é um investimento de risco mais moderado, né? Mais controlado. E você vai até ações altamente arriscadas, de empresas de crescimento, altamente disruptivas, de tecnologia. Você sabe que elas podem multiplicar várias vezes ao longo dos próximos anos, mas também pode ter um retorno péssimo, se ela não conseguir entregar o que se espera. E vai subindo até chegar em criptomoedas e tal. Então, tudo isso é escadinha como se fosse um gráfico mesmo linear, com o eixo Y ali o retorno potencial e o eixo X ali o risco daquele investimento. Então, você tem que sempre tentar olhar quanto de risco você quer correr. Então, o fundo imobiliário é como se fosse um investimento de médio risco, como você tinha perguntado. Ele vai te dar ali um retorno maior do que a renda fixa, porque ele é um pouquinho mais arriscado. Então, sempre tem, historicamente, tem até vários gráficos mostrando isso, que o retorno dos rendimentos dos fundos imobiliários fica por volta de uns 3% ao ano acima da Selic, na média. Tem época que é mais, vai 5%, 6%, época que é menos, uns 2%. Mas geralmente vai render uns 3% ao ano acima da Selic, que é como se fosse o benchmark assim, da renda fixa. Então ele vai render um pouquinho mais, mas sabendo que tem esse risco de, ao longo de alguns meses ou anos, talvez ter um retorno ruim, porque o preço das cotas pode cair, né? O rendimento costuma ser mais regular. Eu percebi que caiu muito na época da pandemia, principalmente os de shopping. Que eu olhei assim... E quando eu comecei a ver, eu falei assim, caramba, os de shopping deram uma queda absurda. Sim. Mas eu tive um bom retorno nos de logística. Então, tipo, meio que compensou... É que a situação atrapalhou um e beneficiou o outro, né? Isso. Porque na pandemia os shoppings fecharam. E aí, como é que o fundo imobiliário de shopping ganha dinheiro? Ele ganha com o aluguel das lojas, os lojistas pagam aluguel. Então, muitos shoppings, às vezes, até reduziram o aluguel, renegociaram, deram ali um tempinho, às vezes... Carência. Uma carência. Outros continuaram cobrando. Foi de cada gestão. Mas, além do aluguel, eles ganham também em cima do faturamento das lojas, tiram um percentual, e aí estava o faturamento zero das lojas, estavam fechadas. Ganham em cima de estacionamento, também zero, porque ninguém estava indo no shopping. Então, a renda dos fundos imobiliários de shopping despencou. Passaram por uma dificuldade bem grande. Mas de logística deram um up muito forte, porque como as pessoas não estavam comprando mais nada fisicamente, estavam comprando tudo na internet. Então, o que é um galpão de logístico? Não é exatamente isso, é o galpão ali que você comprava na internet, aí ele vai sair de um galpão, talvez lá em São Paulo, e vai chegar na sua casa, passando por outros galpões até chegar na sua casa. Então, os galpões logísticos tiveram um incremento muito grande, e aí eles seguraram bastante. E por isso que é bom ter uma carteira de investimentos diversificada, com várias classes de ativos. E dentro dessas classes de ativo, quando eu falo por exemplo, fundo imobiliário, ações, renda fixa. E dentro de cada classe, você também tem a diversificação interna ali. De cada classe. Como fundo imobiliário, você pode diversificar em galpões logísticos, em escritórios, em shoppings, em fundos de dívida imobiliária, são CRIs. Então, diversificando, você está sempre protegido, porque a gente nunca sabe exatamente o que vai ir bem no curto prazo. Pode ter uma expectativa, mas muitas vezes a expectativa não é correspondida. Você pode esperar, não sei o que vai bem porque disso. Aí você cria uma tese de investimento em cima. Pode ser que seja verdade, mas pode ser que não. Então, se você jogar o all-in ali, jogar tudo em cima daquilo, é muito arriscado. Agora, quando você monta a carteira diversificada, se algo vai mal, não tem problema, porque sempre vai ter algo indo bem, compensando. Ou uma classe de ativo está indo bem quando está indo mal. Por exemplo, os últimos meses ações foi muito mal. Mas renda fixa estava indo bem. Fundo imobiliário foi médio. Aí, em algum momento, as ações vão retomar de novo e vão dar um boom gigante. Nesse momento, as ações vão dar uma surra na renda fixa. Então, quando você tem uma carteira diversificada, uma coisa vai compensando a outra. Você nunca vai ter uma carteira que vai ter um ganho explosivo
porque você não concentrou muito em alguma coisa, mas também você nunca vai ter uma carteira que vai estar perdendo. Ela vai estar sempre equilibrada, um ganho mais consistente. E assim, esse é o ideal para quem investe. Primeiro que é muito mais tranquilo psicologicamente, porque você nunca vai ver sua carteira despencando, porque sempre vai ter alguma coisa compensando, indo bem. Às vezes quando você tem investimento exterior também, então o dólar pode dar uma subida muito forte e isso melhora os investimentos que estão no exterior. Ou então outros países estão indo bem, então, enquanto a economia de lá está indo bem, aqui às vezes está indo mal. Então uma coisa vai compensando a outra. Você vai ter uma carteira com um ganho mais linear, só que é um ganho constante, né? Vai ter uma rentabilidade mais constante que é replicável ao longo dos tempos. Se você vai lá e compra uma criptomoeda altamente arriscada, ela multiplica 500% em 2 meses, beleza, mas não é replicável, você não consegue mais repetir aquilo. Então não é isso que vai te enriquecer de verdade. Você colocou um dinheiro X Ou seja, ali... na verdade ela cresceu muito, mas depois pode ser que ela entre numa estagnação ou até numa queda. Caia. Você não vai conseguir, então, peguei essa criptomoeda, agora vou tirar o dinheiro dela, comprar outra, e a outra vai multiplicar 500% de novo, e a outra também. Você nunca vai conseguir fazer isso. Sempre vai errar algum momento e às vezes vai perder tudo que você ganhou. Então não é um ganho replicável. Agora, uma carteira altamente diversificada é um ganho replicável, que vai ter um ganho ali, vai estar sempre ganhando de forma mais consistente ao longo de décadas. E se você está sempre colocando dinheiro ali, sempre, todo mês, colocando dinheirinho naquela carteira, sempre tentando equilibrar ela, você vai ter um ganho mais consistente e aí sim você vai conseguir multiplicar seu dinheiro, porque o tempo é o fator mais importante para você enriquecer mesmo com investimentos, que é um fator que faz seu patrimônio crescer de forma exponencial. Então, ao longo dos últimos anos, o crescimento do patrimônio é muito explosivo, porque está de forma exponencial, né? É uma curva exponencial. No começo é mais linear, você mal vê a sua carteira valorizando. Mas depois de algum período, depois de alguns anos, começa a crescer com muita força. Está recebendo, às vezes, uma renda passiva gigantesca, maior do que você tira do seu bolso para aportar. E aquela renda passiva que você reinveste se tornam mais ativos que vão gerar uma renda passiva ainda maior. Então vai virando uma bola de neve gigante. Em algum momento ela começa a ficar muito grande e ficar cada vez maior de uma forma muito veloz. E aí é um ganho que é algo que demora tempo, né? Leva tempo, levam anos para conseguir chegar num patamar como esse. Mas é um ganho consistente que você consegue replicar sempre. É a única forma de você conseguir chegar nesse patamar. Porque você vai lá e pega um investimento totalmente arriscado, consegue um ganho explosivo, mas que dura alguns meses, beleza, mas não é o que realmente vai enriquecer alguém. Porque você não vai conseguir ficar repetindo isso ao resto da vida. Então, o ideal é ter uma carteira mais simples, a carteira diversificada é mais segura, mais simples de manter. Você não tem que ficar acompanhando tudo o tempo inteiro, porque você tem uma carteira altamente diversificada, que sempre vai estar alguma coisa equilibrando a outra. E vai colocando um dinheirinho todo mês e pronto. E até esse ponto de você falar de acompanhar o tempo inteiro, né? Eu vejo algumas pessoas que ficam naquela preocupação, tipo assim, mas eu vou ter que investir em ação, e aí eu vou ter que ficar acompanhando o jornal, vou ter que ficar... Eu não tenho tempo para isso. E é uma coisa que eu falo, cara, quando eu investi, eu parei de investir, não foi nem por que você parou de investir? Não, porque eu fiz uma opção de comprar um lote. Sim. Né? É aquilo que a gente conversou. As Sim. pessoas têm aquela questão, às vezes, do palpável, né? E como eu quero construir, né, uma casa para família, eu falei assim, não, deixa eu comprar um lote, né? Analisei local, terreno, também fiz uma análise da onde eu estava comprando e uma possível valorização daquele terreno. Hoje eu tenho sorte, porque meu terreno deu uma puta valorizada em 4 meses, assim, foi tipo... até falei pra você, eu falei, cara, tava pensando em vender ele, porque a valorização, acho que é uma valorização que eu não conseguiria nem com muito dinheiro, às vezes, em ação. E aí eu falei assim, cara, não, mas eu quero comprar um terreno porque eu quero construir, né, e tal, então eu comprei. Então foi por isso que eu parei de investir. Mas, e agora construindo... né, começar a construção fica difícil aí... Pô, tira dinheiro daqui, tira dinheiro de construção O preço do tijolo e do cimento tá caro, viu, gente? Tá bem... Vai na lojinha de construção aí perto da sua casa e verifica quanto é que tá o preço do tijolo e do saco de cimento. E aí, mas uma coisa que eu falava assim, é que eu não acompanhava. Eu juro que eu não acompanhava. Eu escolhi alguns papéis no início, dei uma estudada ali, muito fuleira, confesso. Foi muito olhando algumas pessoas que eu sigo e falando sobre investimento. Aí eu falava assim... deixa eu ver aqui qual é o papel que eles estão falando muito. Aí vamos supor, você falou de um. Aí eu ia em outra pessoa para ver se a outra pessoa também estava falando daquele papel. Então eu fui meio que assim na pesca aqui, pesca ali. Consegui formar uma carteira interessante. Mas eu simplesmente deixava lá, cara. Eu esquecia. O que eu fazia todo mês eu entrava, eu já sabia mais ou menos o dia que ia ter o
o retorno, né, principalmente dos fundos imobiliários. Aí eu entrava, pegava aquele dinheiro que rendeu e reaplicava. Pronto. E eu sempre reaplicava no que eu tinha. Eu não ficava procurando novos ativos, novos. Não, eu ia lá e. Deixa eu ver. Hoje eu vou colocar nesse aqui. Pá, ia lá e colocava. Agora nesse aqui. Então, cada mês eu colocava em um. E assim eu fui aumentando gradativamente e igualitariamente os papéis. Então, foi até engraçado, porque chegou uma época que eu vi que os papéis dos meus fundos imobiliários tinham todos o mesmo valor. Assim, não o mesmo valor valia a mesma coisa, mas tipo assim, o valor que eu tinha aplicado, investido era o mesmo em todos, porque por causa daquele, esse mês eu vou colocar nesse, esse mês eu vou colocar nesse, esse mês eu vou colocar nesse, e assim eu ia ligando, né? E então assim, eu vejo que as pessoas ficam nessa preocupação, não, mas para eu investir eu tenho que ficar acompanhando. É fato? É mito? O que eu fiz é muita loucura de simplesmente esquecer e só ir ali colocando, ou é um mix disso aí? A resposta depende da estratégia que você vai seguir. Se você montar uma carteira de investimentos diversificada, que é o que eu defendo que deve ser feito, você necessita de um acompanhamento muito menor. E quando você investe em ativos que são mais simples e mais seguros e mais conservadores, também necessita de um acompanhamento bem menor. Se você compra a ação de uma empresa altamente arriscada, disruptiva, ali, que às vezes nem lucra direito ainda, uma empresa que promete muito para o futuro, mas hoje em dia ainda é muita promessa, essa necessita de um acompanhamento bem constante, tem que estar sempre em cima dela, porque ali o risco é muito grande. Agora, se você compra ações de empresas conservadoras, não precisa ficar olhando sempre. Você pode literalmente comprar e esquecer, e ir colocando. O máximo que você precisa fazer é basicamente olhar ali o relatório que a empresa emite anual, que ela vai emitir mais ou menos ali no começo do ano, né? Então, por exemplo, começo de 2023 vai sair o relatório referente a 2022, com tudo que a empresa fez, o seu resultado, o que foi bem, o que foi mal, seus números, endividamento, lucratividade, fluxo de caixa, tudo vai sair ali no relatório anual. Aí, muita gente já fica com medo, pensa assim, mas mesmo falhar uma vez por ano, eu não sei, eu não entendo, não sei o que fazer. Então, existe outra forma que quem mesmo nem essa pequeno aprofundamento quer fazer, né? Quem não quer fazer absolutamente nada, tem outra forma de investir que literalmente você não precisa acompanhar zero e mesmo assim você investe em ações, que é investir por meio de ETFs, que são fundos passivos. Então, o ETF é um fundo, basicamente, que ele vai seguir um índice. Então, por exemplo, o índice Ibovespa é um índice que reflete, que mostra para a gente o mercado de ações brasileiro. Você pode comprar um fundo que ele vai seguir o índice Ibovespa perfeitamente. Ele basicamente é um fundo que compra todas as ações que compõem o Ibovespa com o mesmo peso correspondente delas no índice, vai estar no fundo. Então, se o Ibovespa subir 2%, o ETF vai subir 2%. Se ele cair 3%, o ETF vai cair 3%. Ele segue perfeitamente o índice. Só que o índice brasileiro, Ibovespa, ele é muito concentrado, porque o nosso mercado é muito pequeno. Então, se você pegar ali as 10 maiores empresas, corresponde a quase metade do índice. Então, é muito concentrado. Você pode, então, investir em ETFs de mercados no exterior. Então, o mercado americano e, às vezes, até ETFs que pegam mercados, assim, uma junção de mercados. Por exemplo, mercados desenvolvidos. Então, ele vai pegar todos os países ali, europeus, Canadá, Austrália, Japão. E, geralmente, eles pegam desenvolvidos e excluem os Estados Unidos, porque é um mercado tão grande que é um mercado à parte. Então, você pode meio que dividir o mundo em 3 grandes grupos. O mercado americano, o mercado de países desenvolvidos, excluindo os Estados Unidos, e o mercado de países emergentes. Quando você investe em ETFs que investem nesses países, você basicamente está comprando todas as ações daqueles mercados. Então, você não tem que acompanhar nada, é o ETF, é o fundo que vai decidir o que entra, o que sai, e a própria movimentação natural das ações ali dentro vai aumentar ou diminuir o peso daquelas ações dentro do fundo. E aí muita gente é contra investir nesse tipo de fundo porque você não escolhe o que vai estar na sua carteira. Então você naturalmente vai acabar comprando ações muito ruins naquele fundo. Você vai comprar ações boas e vai comprar boas ações e ruins. Só que quando você olha estudos mesmo, eles mostram que na média 95% dos investidores possuem rentabilidade pior do que os índices de mercado. Então, se você pegar um estudo americano mesmo, que ele pegou de 94, se não me engano, a 2014, que são 20 anos aí, ele chegou nessa conclusão, que o mercado americano, o S&P 500, que no caso é o principal índice do mercado americano, teve um retorno por volta de uns 9,9% ao ano, se não me engano. Isso na média, tem ano que é mais, ano que é menos, mas na média foi isso. Os investidores, no geral, tiveram um retorno de mais ou menos 4,5% na média.
Ou seja... Era tipo metade do retorno do mercado. E foi pouco acima da inflação. A inflação foi tipo 3% ao ano. Então o retorno mesmo acima da inflação foi muito pequeno. Isso que é a média, ou seja, tem muita gente que foi bem pior do que isso. Bem pior que isso. Teve gente que foi melhor, teve gente que foi bem pior. E aí quando você olha quem realmente teve retorno acima da média do mercado, acima daqueles 9,9% do mercado americano, é coisa de 5% dos investidores. Por que isso acontece? Primeiro que nosso cérebro não toma decisões racionais o tempo inteiro, a gente tem a decisão super enviesada. Então o pessoal às vezes vê as ações caindo e acha que isso reflete que a empresa não presta mais, aí vende na baixa. Ou então compra porque um amigo recomendou, e aí não sabe muito bem o que fazer com aquela ação. Se ela sobe, ele não sabe se tem que vender, se ela cai, ele não sabe se tem que comprar mais, ele não sabe o que fazer. Então acaba fazendo várias coisas erradas. Tem vários viés comportamentais que fazem a gente tomar decisões muito ruins com investimentos. Por exemplo, falando nessa, a Oi, o meu fumo foi nessa brincadeira. É. Porque eu coloquei, aí ela caiu, falei, vou comprar mais. Aí caiu de novo, eu vou comprar mais. Aí deu uma subida, eu falei, opa... Aí daqui a pouco caiu, eu falei, comprei mais. Aí subiu um pouquinho, pá, falei, ó, começou a subir. Aí daqui a pouco caiu bem mais do que eu comprei lá no início. Aí eu falei, não, agora eu vendo esse troço. Então, tipo assim, é justamente por isso, porque a gente que não tem estudo, a gente vai justamente por essa filosofia do descer e cair. E um viés que você também te pegou, que é um dos mais comuns que eu vejo os investidores cometerem, né? É o viés da ancoragem. Você olha que uma ação custou um valor X um dia, e define aquilo como preço justo, por exemplo. Então, se a ação caiu 30% daquele valor, vamos dizer que ela custava 10, hoje custa 7. Você acha que está barato. Mas só acha que está barato porque ela custou 10. Mas não quer dizer que está barato. Talvez 10 estivesse muito caro e agora continua caro. A mesma coisa acontece quando a ação sobe. Ela custava 10 e aí agora custa 12. Aí você não quer comprar mais porque a mês passado custava 10. Então você acha que agora está caro. Não é assim que se avalia. E isso é um erro. É um viés muito, muito forte, muito comum. Então, a Magazine Luiza mesmo foi isso, custava R$28 a ação. Quando estava 14, que tinha caído 50%, muita gente achou, nossa, de graça, a ação caiu metade. Agora eu consigo comprar o dobro de ações com o mesmo valor. Quem foi por essa, comprou a 14, hoje está custando R$2. Então, a perda também foi gigantesca. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E por isso que investir em ações de forma individual, né, comprar ações individuais mesmo de ações específicas, é muito difícil você conseguir ter um retorno acima do mercado fazendo esse tipo de estratégia. Porque esses viés vão te atacar. E por isso que os ETFs eu defendo até mesmo para quem quer realmente investir de forma mais ativa, analisar empresas, estudar, acompanhar as empresas, mesmo assim tem que ter a base da carteira de investimentos em ações em ETFs. Porque eles protegem você desses viés, porque você não compra ações individuais. Você simplesmente compra o mercado como um todo. E pode parecer ruim, igual eu falei, que muita gente, vou comprar um monte de ação ruim. Só que somente 5% dos investidores conseguem ter um retorno acima do mercado. Então, você ser o mercado, você comprar um fundo que segue o mercado, não é ruim, é muito bom. Porque você vai ter um retorno já melhor que pelo menos 95% dos investidores. E outra coisa também é que existe uma assimetria, né, entre o ganho potencial com o investimento e a perda. Porque o máximo que você pode perder com o investimento é 100%. Se comprar ali a ação a R$10 e virar zero, perdeu 100%. Mas e o máximo que pode ganhar? Muitas vezes é infinito. Tem ação que cresce 20.000%. Então, basta você ter poucas ações muito boas na carteira que compensam todas as outras ruins. Tem outro estudo também que mostrou no mercado americano que apenas, se não me engano, 50% das ações do mercado assim, ao longo de 100 anos tiveram um retorno de zero, quer dizer, de menos 100% a zero. Ou seja, um retorno negativo, de 0 a menos 100%. 50%. Aí depois você pega a maior parte das ações também e teve um retorno mediano. Teve um retorno positivo, mas quando você olha assim acima da inflação é muito ruim, bem pouco, às vezes abaixo da renda fixa. Apenas 6% das ações tiveram retorno de 1.000% a mais. E ali tem várias ações que cresceram tipo 50.000%. Então, tem ações que explodiram muita força. E aí, por conta dos vieses, né, que a gente comentou, que muita gente toma decisões muito ruins de investimento, porque a ação às vezes subiu 100%, acha que está caro e quer vender. Se fizer isso, nunca vai ter uma ação que vai subir 1.000% na carteira, porque já está sempre vendendo ela. Então, mesmo assim, quem acha as ações que vão crescer 1.000% a mais, mesmo assim, muitas vezes não consegue ganhar dinheiro com elas. Então, você vai ter a maior parte das ações no mercado que vão ter um retorno ruim, algumas pouquíssimas vão ter um retorno muito forte. Se você investe nelas de forma individual, você vai ver que tem uma ação que subiu muita força e vai querer vender em algum momento. Agora, quando você compra todas as ações do mercado, como um ETF, né, que pega todo o mercado, você vai ter as grandes vencedoras, também vai ter as ruins.
Só que você não vai vender as vencedoras, porque elas estão dentro do fundo, Estão né? dentro do fundo, Você não você não consegue consegue vender. separar. Não consegue separar. E como as grandes vencedoras, elas têm um retorno tão explosivo que elas empurram o mercado todo. Então, o retorno como um todo do fundo é bom, porque algumas poucas ações têm um retorno muito acima da média, que compensam todas as outras que são metade das ações que estão no fundo, enquanto um retorno ruim. Só que o retorno ruim é menos 10, menos 20, menos 50%. E as que estão indo bem é mais 10 mil, mais 15, mais 20, mais 50 mil por cento. Então, o retorno como um todo do fundo, ele vai ser bom no longo prazo. Né? Porque isso leva tempo, então, e ações são voláteis, então pode ser que passem anos com um retorno ruim, mas no longo prazo vai ter um retorno positivo e vai ser bem superior a pelo menos 95% dos investidores que tentam comprar ações de forma individual. Agora, fazendo uma pergunta assim, claro, é uma análise que demanda tempo e tudo, mas de uma forma um pouco sucinta e até superficial. O que aconteceu com a Magalu? Porque, cara, eu lembro que lá no início, quando ela começou a mexer com ações, o meu cunhado comprou a R$5. E o negócio chegou a 40, né? Acho que foi 40, 30 e pouco, alguma É que coisa tiveram assim. vários desdobramentos também, né? Às vezes a ação ficava tão cara que eles dividiam as ações. Então a ação chegava a bater R$50, dividia uma ação em 5. Aí cada ação de 50 virava uns 5 de 10. Então, quando você olha mesmo o retorno mesmo da ação como um todo, foi um retorno explosivo. A Magazine Luiza chegou a ser a ação que mais subiu no mundo durante uns 4 anos, assim. Nenhuma empresa do planeta teve um retorno tão forte quanto ela. Então, foi um retorno muito, muito explosivo mesmo. Um negócio monstruoso que ela teve. De 2015 até 2021. Foi bem forte. E aí, o que levou até essa queda absurda, cara? De valer R$2. Um negócio que chegou a valer 50, vale 2 agora. Tipo, esses dias eu até vi que eu vi um vídeo esqueci o nome dela agora, da proprietária da Magalu. A Luiza Trajano? A Luiza Trajano. Uhum. Ela incentivando a galera a comprar via carnê. Aí eu falei, putz, sério, cara? E ela mandando, o carnê gostosinho. Eu falei, cara, não tem carnê gostosinho, porque os juros do carnê é absurdo. E aí eu vi que as ações subiram com essa brincadeirinha, tipo assim, bem pouquinho, mas subiu ali. Eu falei, cara, peraí, o carnê... Aí foi onde eu falei assim, tá, por causa dos juros, então aí vai ter uma entrada, né? A TV que o cara compra em 24 vezes, quando ele terminar de comprar a TV, ele comprou 2, né? Então, ou seja, o mercado deve ter analisado isso. Então, aí foi a conclusão que eu tive para poder analisar que, tipo assim, a alta que deu na Magalu agora foi proveniente do possível juros que os carnês irão render. Mas nem foi por isso não, foi meio que assim, quando você olha outras empresas de varejo, né, que são ali concorrentes da Magazine Luiza, naquele mesmo dia, elas também subiram a mesma coisa. Ou seja, então não foi... Foi algo mais do mercado como um todo, né? Não foi exatamente aquela declaração que fez as ações subirem, foi meio que um acaso, né, que subiram no mesmo dia. Mas se olha, por exemplo, as ações da Via, né, que é a dona da Casas Bahia, Ponto Frio, são empresas concorrentes, também teve o desenho do gráfico das ações, né? A subida foi exatamente igual da Magazine Luiza naquele dia. Ou seja, no mesmo período... Então, e o CEO lá da Via não falou nada. Não ficou calado, exatamente. Então foi mais de mercado mesmo. É que o pessoal acaba colocando ali como causa e acaso, né? Mas foi mais um acaso, não uma causa mesmo. Entendi. Mas, de forma geral, a Magazine Luiza também foi o seguinte, ela cresceu com muita força porque ela estava quase quebrando em 2015. Então ela passou por um processo chamado de turnaround, quando uma empresa que está praticamente falindo, ou então em recuperação judicial, ou está passando por grandes dificuldades, ela consegue dar a volta por cima. Geralmente essas ações têm um retorno explosivo mesmo, é muito forte. Porque é uma empresa que ninguém dava nada e de repente ela começa a ficar gigante. Então as ações vão de um momento depressivo a um momento de euforia. Então além do resultado da empresa começar a ir bem, ainda tem a questão também de expectativa dos investidores, né, que jogavam a ação muito para baixo e agora jogam muito para cima. Então o retorno mesmo é monstruoso, que é a soma dos dois. É a empresa crescendo, mais essa inversão ali da expectativa dos investidores. Então ela cresceu com muita força, então ela estava realmente entregando muito resultado. Ela estava entregando resultados magníficos assim, até 2021. Também durante a pandemia, como ela é uma empresa já muito digitalizada, ela conseguiu... Que já tinha essa cultura muito da compra online, né? Da venda online. Eles já vinham trabalhando isso desde o começo desse turnaround, lá para 2015, 2016, criando um marketplace, criando
um omnichannel entre lojas físicas e digital. Então, estava entregando muito resultado. Quando chegou a pandemia, é como se eles estivessem preparados, né? Ninguém estava tão preparado quanto eles. Então, eles estavam prontos para pegar aquela demanda digital ali. Então, eles entregaram muito resultado. Só que aí o que acontece? Depois que passou esse período, começou a chegar o quê? Inflação gigantesca. Então, inflação de 12% ao ano. Acabou também aquele auxílio que o governo deu durante a pandemia, que aquilo também ajudou muito a alavancar as compras desse tipo de empresa, né? Nem todo mundo usou aquele auxílio para comprar arroz. Teve gente que comprou geladeira, televisão, então muito dinheiro foi para essas lojas. Que a intenção do auxílio realmente era essa. Era movimentar a economia, muito mais do que... a economia girar do que... muito mais do que salvar a gente da miséria aqui. Com certeza salvou muita gente, mas também muita gente não estava na miséria. Mas mesmo assim deram dinheiro para movimentar mesmo a economia, para a economia girar, as pessoas comprarem as coisas e as coisas se movimentarem. E isso ajudou muito, essas empresas deram um boom ali naquele momento. Só que aí isso passou, aí chegou a inflação fortíssima, combustível disparando, crise, guerra na Europa, preço do petróleo explodindo, preço do trigo explodindo, inflação gigantesca. E aí as pessoas ficaram sem dinheiro, né? Se as pessoas não têm mais aquela renda e agora o custo de vida está muito mais alto, as pessoas agora não estão mais comprando celular, televisão, geladeira. As pessoas agora estão realmente apertadas de fato. Então essas empresas tiveram uma redução muito grande, né, no seu faturamento por conta disso. Além disso tudo, também teve uma concorrência muito forte das empresas da China, né? Shopee, Alibaba, né, AliExpress, chegaram com muita força aqui no Brasil. Mercado Livre também está vindo com muita força, investindo bastante aqui. Eu te confesso que antes da pandemia eu comprava muita pouca coisa online. Hoje eu compro basicamente tudo online. Eu também. Eu praticamente não vou em loja física, a não ser que seja algo que eu quero realmente olhar, provar. Senão, não tem porquê. Um dia desses eu comprei na Amazon, ontem, fui comprar pincel para quadro branco. Isso é o tipo de coisa que você acha em qualquer lugar. Qualquer papelaria. Mas na Amazon tava lá, R$25, frete grátis, chegava 2 dias depois. Eu comprei na Amazon. Mesmo eu podia estar 5 passos e comprar esse pincel, mas eu fui lá e comprei na internet. Cara, eu te falo o seguinte, esse microfone, eu tenho uma experiência. Quando a gente começou a montar aqui o estúdio, esse microfone, a gente olhou, eu não vou falar o nome da loja, até para não... Mas a gente viu numa loja conceituada aqui da Asa Sul, e esse microfone, os 4 microfones, estavam saindo a R$1.800. Os 4 microfones. Eu falei, cara, vou dar um pulo lá na Feira do Paraguai. Aí fui na Feira do Paraguai, o mesmo microfone já estava no valor de 800 e alguma coisa, né, Ari? 800 e alguma coisinha. Não vou lembrar o preço exato agora. Aí tava eu e o Ari lá na Feira do Paraguai. E aí eu falei assim, cara, vamos ver na internet? Aí eu entrei no Mercado Livre. Os 4 estavam por 500 e poucos reais. Aí eu falei assim, amigão. Aí eu fui ver o frete grátis. Eu falei, para! Aí eu comprei no Mercado Livre. Ainda pode fazer isso sem sair de casa. Né? Entendeu? Aí comprei no Mercado Livre. Bicho. Entendeu? E esse é um grande problema do varejo, né? Que é compra e venda de produtos. Não tem diferenciação dos produtos. Então, se eu vou comprar, por exemplo, um iPhone, qualquer loja vai vender o mesmo celular. Se eu for qualquer loja na rua, se eu for na operadora que vende o celular, se eu for na Magazine Luiza, se eu for no Mercado Livre, se eu for na Amazon, qualquer site, qualquer um, o celular vai ser o mesmo. Então você sempre vai comprar o mais barato, o que você achar, o lugar mais barato. Então, esse mercado como um todo, ele é muito competitivo por conta disso. Não tem diferenciação. Não importa se você vai comprar na Magazine Luiza ou no Extra. Você vai comprar onde está mais barato, se o produto é o mesmo. Então, as margens dessas empresas são muito baixas, porque eles não podem vender muito caro, porque senão ninguém vai comprar, ele vai comprar da loja do outro site. Então, a Magazine Luiza, essas empresas costumam trabalhar com margem de coisa de 2%. Então, de cada R$100 que eles vendem, eles ficam com R$2. O resto tudo é custo que eles perdem no meio do caminho. Então, por si só, já é muito difícil, um mercado muito competitivo por conta disso. Outra, também é muito fácil ter concorrente, né? Mesma coisa do iPhone. Pô, tem um monte de lojinha no Instagram que vende iPhone. Tem um monte de banquinha aí nessas feirinhas que vendem iPhone. E com pouco investimento você começa. Também, né? Dropship. O pessoal fazendo dropship também, eu tenho visto muito, assim. Sim, com pouco investimento o pessoal consegue. Uma loja no Instagram, basta o cara ter um pequeno estoquezinho ali, ou até mesmo pedir por demanda, e o cara consegue virar um concorrente na Magazine Luiza. Então, tem muita concorrência. Essas empresas também chinesas chegaram com tudo, vendendo um monte de coisa por um preço ridículo, com frete também grátis e tudo mais. Mercado Livre, Amazon, outras empresas também de varejo do Brasil
Todas as lojas de rua e lojinhas do Instagram, lojinhas de roupa também do Instagram, todas essas são competidoras dessas empresas. Então, aí, por exemplo, essa questão da competição. Aí a gente vai voltar agora no fundo imobiliário de shopping. O shopping não sai perdendo nisso. Porque é o seguinte, cara, eu sou um cara que, hoje, basicamente, eu frequento o Terraço Shopping. Né? Porque é um shopping que eu vou não para fazer compra. Eu vou porque é o shopping que eu considero melhor para levar meus filhos. Né? Eu gosto do fato dele ser aberto, então eu não me sinto preso dentro do shopping. Né? Pô, parque shopping, eu tenho um pavor de ir pro parque shopping, cara, porque eu me sinto numa jaula, sacou? Então, no Terraço Shopping, não. No Terraço Shopping eu já me sinto, de boa. Aí, pô, eu tenho filho pequeno, então tem sempre ali uma pecinha de teatro pra criança, né? E eu fico ali. Então, geralmente, eu fico com a minha esposa no café, os meninos eu solto no parquinho, mas eu não compro, cara. Eu não vou nas lojas, eu não entro nas lojas pra comprar, entendeu? Já aconteceu de eu estar sentado no café do Terraço Shopping comprando pela internet. Dentro do shopping. Dentro do shopping. Então, assim, eu fico imaginando assim, cara, será que os shoppings, com esse aumento de pessoas comprando de forma online, não vai falir? Então, eu me questiono sobre isso. Muita gente também tem esse pensamento, né? Tanto que fundo imobiliário de shopping até hoje não voltou 100%, né? Os shoppings já estão abertos, funcionando, tudo normal. Só que mesmo assim, quando você olha os fundos de shopping, não voltaram 100% de como eles estavam pré-pandemia, né? Muito por conta dessa troca de costume. Só que eu não acredito que vai falir. Isso até é algo que acontece. A última vez que eu fui nos Estados Unidos foi em 2019. Eu fui num shopping lá, tava em Los Angeles na época. Eu fui no shopping, tava completamente vazio, não tinha nada. Um monte de lugar assim vazio, que não tinha loja nenhuma, só um buraco. Dentro do shopping tinha algumas lojas, praça de alimentação, minúsculas, tipo 4, 5 restaurantes. Isso que é uma cidade gigantesca, né? Só em Los Angeles. E não tinha quase nada lá dentro. Só que lá é diferente. Aqui no Brasil, o que acontece? Eu não acho que os shoppings vão acabar. Pode ser que tenha uma queda de faturamento, mas isso o mercado meio que já corrigiu, né? Tanto que eles não voltaram na pré-pandemia. Mas por que eu não acho que vai acabar? Primeiro que aqui no Brasil é um país super perigoso andar na rua. Então muita gente vai para o shopping porque é um local seguro, tem segurança, é fechado, todo mundo não é tão bagunçado quanto no meio da rua. Então é um local que as famílias podem passear com mais tranquilidade. E aqui também os shoppings eles têm muito mais do que além do que somente lojas. Igual você falou, você gosta de ir lá para passear com seus filhos e tal. Então eles viram centros de entretenimento. Prestação de serviço e entretenimento. Então costuma ter cinema, costuma ter evento, às vezes tem shows, às vezes tem teatro, tem alguma exposição, tem eventos itinerários. Ou seja, então assim, aqueles shops que tem uma visão mais de prestação de serviço têm tendências a sobreviver mais do que aqueles shops que são apenas comércio. Como se fosse uma galeriazinha assim. Então, os shoppings maiores mesmo tendem a conseguir oferecer mais coisas, né? Às vezes oferece um boliche, alguma coisa assim. Então, tem restaurantes muitas vezes também super renomados, que o pessoal vai só para poder almoçar, jantar. Então, muitas vezes é um local que vai muito além do que somente você ir lá comprar alguma coisa que você está afim e ir embora. É um local de passeio, o pessoal tem para fazer uma família domingo ali sentada no sofá. Não tem o que fazer, vamos no shopping, dar um passeio, tomar um milkshake e tal. O pessoal vai, às vezes compra alguma coisinha ou outra, porque é um local de passeio mesmo. É muito característico do brasileiro, né? Poder ir no shopping. Então, acho que não vai acabar muito por conta disso. E também as lojas também deram uma evoluída. Pelo menos as grandes redes, né? Quando estava tudo fechado mesmo na pandemia, muitos shoppings não ficaram 100% parados. As lojas viraram centros de distribuição. Então, por exemplo, se você comprasse alguma roupa na Renner, por exemplo, às vezes a roupa não saiu de um galpão lá de São Paulo para sua casa. Saia da própria loja. Saia da loja do shopping da sua cidade e ia até a sua casa. Então viraram um centro de distribuição. E hoje em dia, a Renner mesmo como exemplo, eles investiram muito pesado no digital. Só em 2021 foi mais de 1 bilhão. A Renner é uma das lojas que eu não compro mais fisicamente. Só compro de forma digital. Até mesmo porque é mais barato. E muitas vezes você compra no digital, mas está comprando da loja, porque sai da loja para sua casa. Só que você não sabe, né? Que você compra na internet. Sim. Mas a loja está vendendo para você. Está saindo de lá para sua casa. E hoje mesmo, várias empresas, pelo menos as grandes redes, né? Que tem capital para investimento para esse tipo de coisa, fazem isso. Então você tem prateleira infinita, que é o quê? Você às vezes quer comprar alguma coisa na loja mesmo, está na loja física, e você não está achando que você quer, você pode comprar lá mesmo, mas vai chegar na sua casa como se estivesse comprando na internet. Ou então você pode comprar na internet e tirar na loja física. Também é outra forma que você pode fazer. Você compra na internet e sai da loja física até a sua casa.
E para render isso é muito melhor, porque entrega mais rápida, o frete é muito mais barato. Não é um caminhão que vai sair de outro estado, é um motoboy que vai da loja do shopping até a sua casa. Então, toda essa integração digital também chegou nas lojas dos shoppings. Eles continuam faturando mesmo quando você compra na internet. Então, as lojas deram uma modificada ali no seu sistema para poder conseguir se manter. Sim, para poder pegar esse novo padrão de compra, que muita gente não comprava nada na internet, passou a comprar. Muita gente tinha medo de comprar na internet. Achava, não vai chegar, vão colar meu cartão, que eu vou ter que botar o cartão aqui no site. Só que muita gente perdeu esse medo porque muitas vezes foi obrigado a comprar na internet. Necessidade. E hoje em dia já estão acostumados. Então... Eu comprei porque, assim, eu ia muito, cara. Eu ia assim, mas eu também nunca fui aquele cara de ficar passeando em shopping. Uhum. Né? Tanto que era engraçado. Às vezes eu ia, por exemplo, com meu filho, eu chegava na loja e ele falava assim, pai, tô precisando de uma calça jeans, tô precisando disso e disso. Eu falei, ok. A gente ia na loja, eu olhava e falava assim, eu quero aquela calça jeans, aquela camisa, aquele cinto. Aí o cara, o senhor quer olhar mais alguma coisa? Eu falei, não, a calça jeans, a camisa e o cinto. E ir embora. Então, era engraçado que minha esposa falava assim, amor, você já reparou quando você vai comprar, você não fica 30 minutos no shopping? Eu sou assim também. Tipo, se o estacionamento fosse de 40 minutos, você não pagava nem estacionamento. Eu falei, ué, mas é isso, cara, não tem que ficar. E aí, quando veio a pandemia, que a gente passou a ter que comprar tudo de forma online, e cara, eu tenho um moleque de 13 anos. Né? Cara, o moleque perde roupa de 6 em 6 meses, mano. Então, tipo assim, tive que ficar comprando pela internet. E aí eu criei o hábito, cara. Então, hoje, pra mim, é o que eu te falei, eu sou aquele cara que eu sento no shopping pra tomar um café e tô comprando pelo celular. Em vez de estar indo na loja, vendo a roupa. Claro que eu já compro de algumas lojas que eu já conheço, justamente por causa do tamanho, porque eu sei que daí eu não preciso experimentar a roupa, porque eu sei que aquele tamanho vai ficar legal em mim e tal. Mas é o que eu faço, eu não tenho mais esse hábito de ir. E agora mudando um pouquinho assim, voltando para a Petro, né, que a gente meio que falou meio por alto da Petrobras, e você falou muito dessa questão de ações de empresas seguras. É possível considerar a Petro uma empresa segura? Porque, cara, eu vejo assim, durante o governo, né, o atual governo, teve várias declarações que fizeram o valor da Petro cair, né? Ela começava a subir, daqui a pouco dava uma declaração, caía. Então, cara, eu fiquei naquela assim, cara, não vale a pena, tô dizendo, né, você é o especialista, mas eu falei, cara, não vale a pena investir em empresa estatal, porque, cara, se o cara dá uma falada, uma declaração, a ação cai, pra que eu vou investir em empresa estatal? E eu também não gosto de investir em empresa estatal muito por conta desse ponto que você levantou. Tem muita coisa externa à empresa que não depende dela, que influencia diretamente naquela empresa. Como, por exemplo, uma briga política, vai lá, demite o presidente da Petrobras e coloca outro. Não tem nada a ver com a empresa, às vezes o cara até está fazendo um bom trabalho, mas por conta de coisas externas do governo, às vezes lobby político, foi lá e estragou a empresa inteira. Ou então, como tem muita influência política também na empresa, onde tem político vai ter corrupção, né? Então, a gente já viu vários escândalos da Petrobras, de corrupção e tudo mais, e tudo isso abala muito a empresa. É o tipo de coisa que não que é impossível, mas é muito mais incomum acontecer na empresa privada. De ter alguém ali rapelando a empresa por trás. Então, é o tipo de coisa que é o risco que eu não vejo sentido em ficar correndo. Tem tanta boa empresa no mundo que todo o dinheiro que você coloca numa empresa que passa por esses problemas, tem essas dificuldades, né, que são problemas potenciais que podem acontecer, que não está sob seu controle. Você pode fazer a análise perfeita da empresa. Aí chega lá, às vezes, um político e estraga tudo. Então, é um tipo de coisa que não está no seu controle. Todo o dinheiro que você coloca nesse tipo de empresa poderia ir para outra empresa que não passa por essas mesmas dificuldades. Então, não vejo muito por que ficar forçando a barra em cima de empresa estatal. Tem gente que não liga, tem gente que... Assim, cabe tudo na carteira de investimentos, desde que você tenha um risco controlado. Então, você pode colocar ações super arriscadas, coisas altamente disruptivas e tal, deixa o risco que você está correndo com aquela empresa seja controlado. Então, você controla isso como? Com a exposição àquela ação. Você coloca um percentual muito pequeno da carteira naquela empresa. Porque se ela for mal, o que você perde é pouco. Se você tem 0,5% dos seus investimentos numa empresa altamente arriscada, ela cai 50%, você só perdeu 0,25% no seu patrimônio total. Então, é um risco controlado. Se você, essa pessoa quer... sempre um ativo compensando o outro ativo. É isso que você está falando. Isso, que aí você tem uma carteira diversificada, você vai ter ativos que estão indo bem. Então, aquela ação caiu um representativo de 0,25% da sua carteira, mas tem outros ativos que podem estar dobrando, triplicando de tamanho. Então, a carteira como um todo está crescendo, mesmo com aquela ação arriscada indo mal.
Mas, ou seja, então na sua avaliação, investir em empresas estatais, se puder evitar... Eu mesmo não invisto em nenhuma estatal, já cheguei a ter, mas hoje em dia zero, porque é o tipo de risco que eu não acho que compensa. Muito por conta disso. E a Petrobras tem outras dificuldades, porque é uma empresa que, por exemplo, você vê que ela começou a lucrou bilhões em 2021, começou uma pressão política gigante. Porque, como é que a empresa estatal, que era para estar ali servindo o povo, está lucrando bilhões? Então a empresa não pode nem lucrar, que toda empresa tem que lucrar. Cara, não pode nem lucrar esse comentário foi um comentário que eu achei muito idiota de alguns políticos. Ah, porque a empresa está lucrando. Sim, cara, o maior acionista da empresa é o governo. Então, 51% das ações está na mão da União. O dinheiro está entrando para o governo, está voltando. Isso aí vai voltar em obra, vai voltar em benefícios para a população. Sim. Então... Até estava tramitando no Congresso, se não me engano, para uma forma de conseguir conciliar isso, usar o lucro da Petrobras, que é distribuído, né, que vai para a União, pegar esse dinheiro e usar como subsídio para os combustíveis. Então, uma forma de retribuir o povo era pegar esse lucro que chegou como dividendos e você usa como subsídio para combustível, que aí você consegue reduzir um pouquinho o impacto ali do preço dos combustíveis. Que reduziria da maneira correta, né? Porque eu não tô achando que essa redução agora foi da maneira correta. Isso aí é um paliativo. Algum momento vai voltar ICMS, tudo, e aí a porrada chega. Só que dessa forma, uma forma mais, vamos dizer assim, mais inteligente, porque a empresa continua lucrando, quem é acionista ali é minoritário, quem tem ações da Petrobras continua recebendo seus dividendos, o rendimento dos seus investimentos. E o povo vê o benefício direto. Sim, consegue ter uma redução ali. Tem que ver se vai ser uma redução realmente significativa ou não, mas aí é uma análise mais profunda, tem que olhar. Só que é uma ideia que tem um porquê assim por trás. Só que toda empresa tem que lucrar, senão ela não vai ser uma empresa sustentável. Se a empresa não lucrar, fala assim, a Petrobras não pode lucrar. Ela tem seus custos, ela tem uma série de coisas que ela tem que cobrir. O próprio investimento, né? Como é que você não vai lucrar se você não... Como é que você vai investir? Isso, como é que vai crescer, como é que vai investir, como é que vai ter um capital de giro. Tem que ter lucro a empresa, senão ela não sobrevive. Se ela não lucra, o que vai acontecer? Uma empresa estatal, o governo vai ter que jogar dinheiro lá dentro. E aí esse dinheiro vai sair da onde? De impostos. Então não adianta, o povo vai sofrer de qualquer jeito. Se ela não lucra nada, de tempos em tempos o governo vai ter que injetar dinheiro lá dentro, senão a empresa vai quebrar. Ou seja, que vai sair o dinheiro, vai sair do imposto, que vai sair do bolso do povo. Então, às vezes não saiu do combustível diretamente, mas saiu de algum lugar, está pagando por aquilo. Sim. Então, meio que não tem muito porquê. A empresa tem que lucrar e é isso. Não tem muito para onde fugir, senão a empresa não é sustentável. Tá, vamos para um outro assunto aqui. Cara, day trade. Esses dias eu entrei num vídeo falando sobre isso e agora eu sou bombardeado por curso de day trade, curso de não sei o que lá. E eu já vi várias pessoas, sabe? Eu acho que, inclusive um vídeo seu falando também sobre, cara, cuidado com o day trade não é isso que estão vendendo e tal. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão de day trade, quais são os riscos de day trade, porque eu vejo que as pessoas às vezes se animam por causa daquela questão, dinheiro fácil, alto rendimento, né? Mas não tá vendo o risco que tem por trás do day trade. Sim. Eu conheci várias pessoas que já fizeram day trade. Eu mesmo nunca cheguei a fazer. Mas conheço muita gente que já fez. Hoje investe da forma que eu invisto, mas porque sentiu na pele ali que não deu muito certo. Conheço gente que já perdeu milhões de reais, milhões mesmo. Milhares, então... Com day trade. Com day trade. Literalmente milhões, sem exagero. E o que acontece? É porque o day trade, tem gente que realmente ganha dinheiro com day trade. Opa, que eu derrubei aqui as colherzinhas. Sem problema. Só que essa é a grande minoria das pessoas. A grande maioria nunca ganha e geralmente perde tudo. Tem até um estudo feito no Brasil, que saiu até em sites internacionais. Saiu no Washington Post, se não me engano. O estudo feito aqui no Brasil. Que mostrava que menos de 1% dos day traders no Brasil, nos últimos 5 anos, mais ou menos, conseguiram tirar mais que um salário mínimo por mês fazendo day trade. E, 90 e tantos % quebrou em menos de um ano. Perdeu todo o dinheiro que tinha começado. Então, é como se fosse algo de altíssimo rendimento, você conseguir realmente se diferenciar. Então, tem que tomar muito cuidado. Você nunca pode esquecer as estatísticas. Tem gente que acha assim, mas é porque o pessoal não estuda, porque o pessoal não se dedica. Ninguém entra nessa para jogar dinheiro fora. Todo mundo entra achando que vai ganhar dinheiro. E por que eles não ganham? Então, você nunca pode imaginar que você é o ponto fora da curva.
Você tem que sempre levar a estatística para o seu lado. Mesmo porque se você fosse ponto fora da curva, a gente tem várias pessoas na bolsa Sim. que teoricamente entende mais do que você e que estaria bilionários. Exatamente. Eu vou até chegar nesse ponto daqui a pouco. E aí acontece que investir com day trade é jogar a estatística contra você, que a grande minoria consegue ganhar alguma coisa relevante. Sem contar tanto de tempo que o pessoal gasta estudando, dor de cabeça, medo ali, uma pressão gigantesca. De ficar acompanhando o mercado, né? Ficar o dia inteiro. Tem que ficar acompanhando. Todo dia você tem que estar lá, abrindo lá o home broker e comprando e vendendo ações. Olhar, analisar o mercado, olhar quais são as notícias que vão sair dos Estados Unidos hoje. Vai sair hoje lá a notícia do taxa de emprego americana. Tudo isso influencia assim, no curtíssimo prazo, assim, em questão de horas e dias. Então você tem que estar acompanhando isso o tempo inteiro, todos os dias. Então é muita dedicação que exige. Então você gasta muito tempo, muita energia para, no fim das contas, menos de 1% conseguir tirar mais que o salário mínimo depois de 5 anos. E todas as pessoas que eu conheço que fazem day trade, todas, até mesmo quem ganha dinheiro com day trade, todas elas já quebraram. Pelo menos uma vez, perderam tudo. Todas elas 100%. Não conheço ninguém que nunca quebrou. Aí alguns continuam, tá? E aprendem controle emocional e tal e conseguem alguma coisa. Vende curso, vende robô, porque também tem essa de... você faz o meu curso e compra esse robô, porque esse robô vai dizer a hora que você tem que vender, a hora que você tem que comprar. Cara, eu olho aquilo e falo assim, bicho, vai apostar na Mega Sena, vai... Eu acho que tu tá correndo menos risco do que... Um robô que fala o número da Mega Sena. Do que ficar... não, agora você compra, agora você vende, agora no final do mês você vai estar com uma bolada. Pois é. Sei lá, eu acho... Isso aí não é assim que funciona não. Até porque você pode pensar o seguinte, se fosse assim, por que o cara então não pegava todo o dinheiro que ele tem, tirava o empréstimo também, com o máximo que ele pudesse do banco, vendia a casa, apartamento, carro, e jogava tudo no robô dele e ficava um milionário. Por que ele vai ficar vendendo isso? Não tem porquê. Senão ele conseguia multiplicar o dinheiro, depois ele vendia o bastante para cobrir os empréstimos e pronto, ficava com o resto do dinheiro aí. Vivia a vida dele. Não tem porquê ele ficar gastando energia com isso se realmente fosse um negócio tão milagroso assim. Tão milagroso. E aí vem a questão também que o day trade, além dessa estatística ser muito ruim e também gastar muito tempo, energia e tal, é como se fosse um vício para muita gente, né? Como se fosse jogo mesmo, um cassino. O cara não consegue sair. E também o cara começa a perder dinheiro, começa a querer recuperar. E aí quem vai afundando pro buraco cada vez maior. Até perder tudo. Eu acho que o risco maior é esse. Eu tenho um conhecido que fez exatamente isso. Ele entrou com o day trade, aí ele ganhou uma grana, ganhou uma grana, beleza. Aí aplicou um pouco mais. Aí ganhou de novo. Aí eu falei, cara, sai disso, cara. Você tá ganhando agora. Cara, quando você vai em Las Vegas, que você vai no cassino, você ganhou, você sai. Você não fica lá. Porque se você ficar, a casa vai ganhar. Então eu falei assim pra ele, cara, sai agora. Sai, que você tá por cima, né? Não, vou continuar. Cara, continuou. Resultado, pegou empréstimo até com o sogro pra poder pagar o que tava devendo, né? E ainda tá devendo. Então, tipo assim, meu amigo... Não, tem várias histórias de gente também que botava ali, sei lá, alguns milhares de reais, alavancava, tomava empréstimo e tudo mais, e depois estava devendo milhões para a corretora. Aí o cara acabou com a vida dele. Só que, além disso tudo, uma vez eu conversei com um day trader do BTG, né, que é um dos maiores bancos de investimento da América Latina, gigantesco. E ele falou exatamente isso. Ele falou, pessoa física que faz day trade, né? O cara que está ali na sua cadeira, na sua casa, investindo no seu próprio dinheiro, não tem a menor chance de ganhar dinheiro no mercado. Porque ele falou, quando eu estou no banco ali, eu tenho acesso a inúmeras informações que mandam para mim o dia inteiro. E às vezes é informação até que é até privilegiada, de certa forma. Fala assim, o banco japonês ali, o SoftBank, vai comprar não sei quantos bilhões da ação tal depois de amanhã. E o cara vai lá e pega a onda. Ele falou, e mesmo assim, às vezes eu perco. Porque às vezes parece que vai subir, mas por conta de outras questões que nem conseguia imaginar naquele momento, a ação às vezes cai. E aí perde dinheiro. Só que ele falou outra coisa. Às vezes eu perco. Tem dia que eu vou lá e jogo, sei lá, 20 milhões de reais no day trade e perco tudo. Só que no outro dia o banco vai lá e joga mais 50 milhões na minha mão. Porque é um banco. E ele vai ganhando em cima dessas informações privilegiadas. Tá? E o pessoal que dedicou a vida inteira a fazer aquilo. O pessoal que é um time gigantesco. É aquela coisa, ele não tá apostando o dinheiro dele, né? Ele tá apostando o dinheiro do banco. E o psicológico dele é muito mais tranquilo por conta disso. Ele sabe que se ele perder ali R$1 milhão, não vai mudar nada na vida dele. Agora, e o cara tá na casa dele e vai lá e pega tudo que ele juntou, às vezes pegou um empréstimo ali, perdeu, vai fazer o quê agora? Acabou, né? Já era. E às vezes quando você alavanca, pior, porque aí além de você perder seu dinheiro, tá com empréstimo, ainda tem que ficar pagando.
Então é muito complicado por conta disso, é muito arriscado. E quando você investe por longo prazo, que é o que eu defendo, aí você joga com as estatísticas a seu favor, né? Quando você investe por longuíssimo prazo, já é comprovado que no mercado americano mesmo, ao longo de cada década, 95% das vezes, ao longo de 10 em 10 anos, né? A cada 10 anos, 95% das vezes o mercado terminou positivo. Teve algumas poucas ocasiões que terminou negativo a 0 a 0, como por exemplo a década de 2000 a 2009, o mercado americano sofreu 2 crises fortíssimas, então ele ficou de lado, mas de forma geral ele sempre sobe no longo prazo. E quando você tem a carteira diversificada globalmente, aí é praticamente impossível você perder dinheiro até no mesmo prazo, porque sempre vão ter mercados no bem. Por exemplo, 2000 2009 mesmo, que a bolsa americana ficou de lado, você pegar esse S&P 500, ele não se mexeu, ele subia, descia, mas terminou no mesmo ponto que começou, depois de 10 anos. Nesse mesmo período, a bolsa brasileira em dólar teve uma rentabilidade de 400% nesses 10 anos. Do Brasil, mercados emergentes de forma geral tiveram um bom rendimento naquela época. Quando você olha a outra década, já foi o oposto. O mercado americano subiu tipo 500% e a bolsa do Brasil em dólar ficou tipo negativo, 30% negativo. Mas aí você vê que se você tivesse metade da carteira ações americanas e metade ações brasileiras de 2000 a 2019, ao longo de 20 anos, você teve um retorno positivo. Na primeira década do Brasil, empurrou a carteira para cima, depois a americana empurrou a carteira para cima. Então você teve um retorno positivo. Não teve nada explosivo em nenhum momento, mas foi um retorno mais linear, mais consistente. Então quando você tem uma carteira diversificada globalmente, é impossível você perder dinheiro com investimentos, é impossível, a não ser que você tenha um comportamento ruim, por exemplo. Você acha que está caro, quer vender, aí depois começa a subir mais, aí você compra mais caro, depois cai, você vende. Quem fica tentando fazer essas antecipações de mercado vai dar erro. Vai dar erro. O negócio é você montar a carteira desenhadinha, bonitinha ali, que você sabe que as estatísticas estão a seu favor. Independente de tudo, pode aparecer a guerra, pode aparecer crise econômica monstruosa, pode acontecer uma pandemia, pode ser o que for. A carteira vai estar indo bem se você estiver sempre botando dinheiro, porque o mercado sempre sobe no longo prazo. Enquanto a humanidade estiver se desenvolvendo, o mercado de ações global vai continuar subindo. Então, é impossível você perder dinheiro. Investimentos realmente assim, infalíveis. Então, as estatísticas jogam a seu favor. Se você tiver essa mentalidade, comportamento adequado, tiver a carteira bem montada, você não vai perder dinheiro. Agora, quando você faz day trade, a chance é de 99% de você perder tudo que você tem. Então, e day trade é como se fosse uma profissão mesmo. Você tem que viver daquilo. Agora, investimentos por longo prazo, não. Você tem a sua profissão, cada um tem a sua profissão. E você está fazendo aquilo ali como um paliativo a longo prazo. E você gasta ali meia hora por mês, no máximo, para você pegou ali, esse mês eu vou aportar isso aqui, vai lá, pega a sua carteira, vou colocar aqui, beleza. Coloca alguns dos ativos que você tem na sua carteira e pronto. Esquece o bolsa, esquece tudo o resto do mês inteiro. Aí você gasta tempo trabalhando, gasta tempo com lazer, viajando com a família, cuidando da saúde, ao invés de ficar olhando cotação, gráfico, volume, tudo o dia inteiro. Isso aí só destrói a saúde de alguém. Então é muito mais tranquilo e é certeiro que vai dar certo no final das contas. Bacana. Então... Cara, muita coisa para falar. Você vai ter que voltar aqui, com certeza. Mas antes da gente finalizar, a gente tem um quadro aqui chamado Minha Opinião. Tá? Então a gente vai mostrar aqui algumas fotos para você. No caso, você só ficou com celebridades aí. Né? Vamos colocar dessa forma. Opinião curta a respeito de cada um que vai aparecer aí na tela. Tá. Beleza? Beleza. Vamos lá, meu diretor. Ari? Thiago Negro, Primo Rico. Esse aí é o mais famoso de todos, né? Os influenciadores de finanças. De finanças. Ele é um cara que, assim, ele tem a visão de longo prazo, mas eu vejo também que ele tem um pouco de conflito de interesse por trás. Você tomar um pouco de cuidado com o que muitas vezes ele fala. Por quê? Ele é um cara que é sócio da XP, tem corretora, tem dono de várias empresas. A Rico é dele, né? Porque a Rico é da XP, né? Então é um braço da XP. Então, de certa forma, ele é um dos donos da Rico também. Então, o que acontece? Você tem que sempre pensar como que a corretora ganha dinheiro. Quanto mais você mexe a carteira, mais eles ganham dinheiro. Porque você paga corretagem, vai lá e paga sempre umas taxinhas. Então, é o tipo a corretora quer que você mexa a sua carteira, você compra e venda o tempo inteiro. Tanto que você pode olhar que corretora geralmente manda recomendação, carteira recomendada, ou manda os e-mails assim.
É sempre falando assim, esse mês, carteira mensal, vende isso aqui e compra isso aqui. Porque eles querem que você faça o giro de carteira, porque Cara, é assim que eu eles ganham. nunca considerei esses e-mails, cara. Ainda bem. O meu já ia direto pra lixeira, cara. E-mail XP, lixeira. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de coisa. Não dizendo que ele tem ali, que ele quer ganhar dinheiro em cima das pessoas. Mas é porque é o trabalho dele também, né? Então, ele tá pensando também nas empresas dele, que é o normal de todo empreendedor. Mas ele tem uma visão de longo prazo. Eu acho que ele tem algumas ideias bem legais. Às vezes eu acho que ele tenta simplificar demais algumas coisas. Então a análise de uma empresa é um pouco mais profundo do que ele mostra muitas vezes. Então, igual eu falei ao longo do nosso encontro aqui, que analisar ações individuais é um pouquinho mais difícil do que parece. Você tem que saber acompanhar a empresa, tem que ficar de olho, tomar cuidado com os vieses. É muito fácil você perder dinheiro ali com ações individuais. Por isso que eu defendo que a base da carteira tem que ser ETFs. E aí é o tipo de coisa que é um pouquinho mais complexo do que ele faz parecer ser. Até por isso que ele é tão famoso assim, porque é um conteúdo mais fácil de ser consumido. Só que aí quando você vai aplicar, talvez não seja o ideal, né? Então um pouquinho mais de cuidado. Então a minha estratégia de investimentos é um pouquinho diferente da dele. Ele defende uma carteira também mais engessada, né? Com a macroalocação. Então é 25% renda fixa, 25% fundo imobiliário, como se todo mundo tivesse ter isso. Mas não, cada carteira tem que ser individual para cada pessoa. Cada um tem um objetivo diferente, cada um tem um perfil de risco diferente. Então não dá para você dizer que carteira ideal é essa, todo mundo tem que seguir isso aqui. Não, cada um tem que seguir a carteira adequada para cada um. Então, para a realidade da pessoa. Exatamente. Para a realidade de então, trabalho, às vezes, é renda. simplificar algumas coisas que não é o que deve ser simplificado. Dá para simplificar muita coisa dos investimentos. Dá para ser muito simples investir. Montar a carteira é o trabalho mais difícil. Tem que entender um pouquinho dos investimentos, desenhar ali o que você quer, entender um pouquinho para saber como desenhar a carteira. Mas depois, você não gasta mais energia nenhuma. Depois é muito mais tranquilo. Você vai fazer um acompanhamento, às vezes, de uma ação ou outra. Se você investe só em ETF, então é zero energia que você vai gastar. É só ir comprando as cotas dos ETFs e pronto. Não tem que analisar nada. Então, dá para simplificar muita coisa nos investimentos. Mas algumas coisas não podem ser simplificadas. Né? Então, é uma crítica que eu faria. Mas, de certa forma, o conteúdo dele é bem legal. Ele fala muita coisa também muito interessante. É um cara que tem uma jornada muito grande assim no mercado financeiro, né? Então, um cara que deve ser respeitado com certeza. Beleza. Próximo. Paulo Guedes aí, ministro da Economia. Então, não podia faltar. Tô com cara de investimento. Não podia faltar. E aí? Tiveram assim algumas questões que... É porque, de certa forma, por mais que seja o ministro, muita coisa não está sobre o poder dele. Por quê? O governo como um todo é muito maior do que somente uma pessoa. Então, ele sempre vai ter que atender algumas demandas políticas, vai ter que agradar algumas pessoas. Não tem jeito. Ele é um cara que tem uma carreira no mercado financeiro muito grande. O BTG mesmo, que eu falei sobre ele é um dos fundadores do banco. Então, ele é um cara que entende muito do mercado, de investimentos e tudo mais. Então, questão de conhecimento mesmo, não tenho dúvida que ele é um cara super diferenciado. Só que tiveram algumas decisões do governo que também é um pouquinho complicado, mas às vezes é porque tem que agradar algumas classes políticas e tudo mais. Então, eu não acho que ele deveria ser tão criticado como muita gente critica, mas também não acho que é o cara perfeito, assim, o melhor ministro de todos. Mas, de certa forma também, esse é o tipo de coisa que eu não me importo tanto quando eu vou investir. Quem é o governo atual, quem é o ministro atual. Esse tipo de coisa tem muito menos influência nos investimentos que as pessoas realmente imaginam. Tanto que durante a primeira década mesmo, aqui de 2000, 2009, era o governo do PT que estava na maior parte do tempo no governo, né? E, de certa forma, todo mundo pensa que o governo de esquerda é ruim para o mercado de investimentos, mercado de ações, para as empresas, empresário. É um governo que tende a ser pior para essa classe, para os investimentos de forma geral. Mas foi um momento que a Bolsa do Brasil explodiu. Por quê? Porque depende muito mais da economia externa, por exemplo. Então, o Brasil depende muito de commodities, depende muito de exportação de petróleo, porque minério. O PT, na verdade, pegou um pouco também o fruto ali do Fernando Henrique ali também, que foi quando começou ali o trabalho das commodities. Sim, sim. E aí teve um boom das commodities naquela época, que o preço das commodities disparou. Então, o minério de ferro ficou caríssimo, o petróleo caríssimo. Então, Vale, Petrobras, as empresas que realmente são as maiores empresas do Brasil, tiveram um boom absurdo. Gigante. E isso tem influência do governo? Não, nenhuma. É questão externa do Brasil. Então, meio que política e investimentos não é tão ligado quanto muita gente acha. O pessoal às vezes acha, o PT vai voltar, vai acabar o mercado financeiro, vou vender minhas ações,
vou colocar tudo no exterior. Nada a ver uma coisa com a outra. Pode ter influência em outras questões da vida, mas questão de investimentos, não que não tenha zero influência, até tem. Com certeza tem. Mas não é a principal influência, vamos dizer assim. As empresas continuam trabalhando, os empresários, a diretoria continua sempre tentando buscar melhorias, buscar trabalhar da melhor forma, independente de quem esteja no governo. Ou seja, tenta suprir até a presença daquela pessoa que está no governo. Sim. As 4 pessoas que vão vir agora aí são possíveis governo. Então, você até falou que já não interfere tanto, mas vamos colocar assim, o que essas 4 pessoas que virão, na sua visão, pode interferir ou não? Tá. Bem... Beleza. A primeiro. Simone Tebet, pré-candidata à presidência. Então, de certa forma, a economia como um todo, né? A política como um todo, o pessoal tenta trabalhar muito em questão de como que a política vai influenciar na economia, né? Então, tem governos que são mais de direita, que tendem a ser mais liberais, deixar a economia mais livre. E governos mais de esquerda, que tendem a ser mais... colocar um dedo maior do governo, né? Então, um Estado maior. Aí, no caso aí dessa aí, é bem centrão. Bem centrão. Bem centrão. Pois é. E o pessoal de centro, às vezes, costuma ter uma visão até um pouco mais liberal, né? Um pouquinho também progressista, mas um pouquinho mais liberal também. Isso tende a ser positivo para a economia como um todo. Porque é o tipo de coisa que, se você deixar a economia girar... Fica mais fácil do mercado identificar? Seria isso? Fica mais fácil do mercado, tipo... ela vai seguir mais ou menos esse ritmo aqui, justamente porque... existe uma expectativa ali, né? Não está nos extremos? Seria isso? Existe uma expectativa, porque, de certa forma, até ter um dedo do governo no mercado, na economia, não é de todo ruim. Porque, por exemplo, quando teve ali muitas empresas tiveram financiamento do governo, muitas empresas só prosperaram por conta de financiamento do governo. Se você pegar, por exemplo, a Toyota, que é a principal empresa japonesa, ela passou os anos 90 inteiro sobrevivendo por conta do governo, que estava socando dinheiro lá dentro, enfiando dinheiro na empresa para ela sobreviver e estava passando por dificuldades. E depois ela voltou a crescer e voltou a empurrar a economia. Então, às vezes, o governo influenciar, ter um dedo na economia, nem sempre é ruim, como muita gente vê. Tem que tomar um cuidado, ficar socando dinheiro também na economia como um todo, jogando dinheiro para todo mundo, isso tudo tem uma hora que esse dinheiro não volta. Tudo tem uma resposta, a lei da ação e reação. Então, nada vem de graça. Quando você enfia dinheiro na mão de todo mundo, a inflação vem, né? Então, a inflação depois vai consumir boa parte do... É sempre ruim, né, a inflação, de certa forma, para boa parte das pessoas, da economia, das empresas. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Então, de certa forma, o mercado geralmente ele vai olhar para a candidatura à presidência e olhar muito para esse lado. Se é um governo que tende a colocar mais a mão na economia ou não. Mas geralmente o pessoal mais de centro tende a ser um pouquinho mais precavido. Então esse próximo aí, pelo que tem falado, pode afetar um pouco... O Ciro Gomes. O Ciro Gomes mesmo é um cara que ele bate muito naquela tecla da forma que a Petrobras especifica, né? A gasolina. Ele fala bastante sobre isso, que é contra a política de preço da Petrobras, que foi definida durante o governo do Temer, né? Que a Petrobras estava quase falindo, foi ali que ele decidiu que ia seguir agora a política de preço internacional do petróleo, o preço da gasolina. E ele é muito contra isso. E eu não sou contra, igual eu já falei, porque a empresa tem que ser assim, porque senão ela fica insustentável. Porque quando não era assim, a gente viu que a empresa quase quebrou. E se a Petrobras quebrar Não, até mesmo porque a gente não tem refinaria para poder... exatamente. Para poder produzir a gasolina, vamos colocar assim. Você pega o bruto e fazer virar gasolina. A gente não tem refinaria suficiente para isso. Não, então... E também todo país ele tem que importar petróleo, mesmo os que são autossuficientes. Então a Arábia Saudita mesmo, que é a maior produtora de petróleo do mundo, ela também importa petróleo. Porque as refinarias elas são feitas para uma densidade do óleo ali específica. Só que alguns países eles conseguem extrair um petróleo mais grosso, outros mais fino. Do Brasil, aqui do pré-sal, principalmente, é um petróleo um pouco mais grosso. Então tem que misturar com petróleo fino para conseguir fazer
o refino. Da mesma forma que na Arábia Saudita é o oposto, lá é muito fino. Mas Então, eles têm que precisa comprar importar um o pouquinho mais mais grosso para grosso. conseguir fazer o refino. Então, nenhum país ele pode se bloquear 100% da economia externa. Falar assim, vamos usar só nosso petróleo aqui, o país já é autossuficiente. Mesmo que se for autossuficiente, não dá para fazer assim, porque vai ter uma influência. E também tem muitas empresas que vão exportar petróleo também, né? Uhum. Tem várias empresas que vendem para fora. E aí tem que ter essa política de preço internacional para poder competir com Então, ou seja, o mercado. olhando aí, por enquanto, digamos que entre ele e a Tebit está mais favorável ao mercado. Sim, com certeza. Porque o Ciro está na economia já é um. Uma outra coisa que me preocupa na fala do Ciro é aquela questão que ele sempre fala de taxar os dividendos e não a questão das grandes fortunas, mas das heranças. Sim. Isso, quando ele fala isso, bicho, eu fico assim, Mas é muito também questão de política, é papo eleitoral, né? Porque boa parte das pessoas do Brasil são pessoas de baixa renda, que elas veem isso com bons olhos. Por exemplo, a gasolina vai baixar da forma que o Ciro está falando. Então é o que as pessoas querem. Por mais que elas não entendam quais são os impactos disso e como as coisas devem ser realmente feitas. De forma eleitoral é bom para ele falar isso. Da mesma forma que falar taxar grandes fortunas, porque ele vai pegar ali o dinheiro das pessoas mais ricas e distribuir para as pessoas mais pobres. Que de forma geral, se você olhar somente por esse lado, o pessoal vai amar, ótimo, parece maravilha, perfeito, vai diminuir a desigualdade social e tudo. Só que isso aí tende a fazer o quê? Muitas pessoas que vão embora do Brasil, empreendedores que poderiam criar empresas aqui, acabam montando empresas fora do Brasil. Então, muita gente que às vezes passou a vida toda estudando, às vezes o país mesmo estava lá financiando a educação de alguém por meio de universidade pública, e a pessoa depois vê que, vou abrir um negócio aqui para quê? Porque para depois o governo rapar tudo que eu fizer. O cara vai e abre outro lugar, vai embora, vai para os Estados Unidos, é outro país que é mais liberal para esse lado. Então o país não se desenvolve direito, né? A França também sofreu muito com isso, que eles tiveram uma taxação de herança gigantesca lá. Muitos milionários, muitas pessoas que geravam muitos empregos, pagavam muitos impostos com as suas empresas, simplesmente foram embora. Muita gente foi embora da França, até aposentados, tem várias pessoas famosas que se aposentaram e foram embora da França. Por quê? Porque ele sabia que se ele morresse lá, a fortuna dele ia ser toda rapada pelo governo. Então, isso tudo fez o pessoal escapar, né? Fugir do país. Então, tem que olhar para esse lado. As coisas não são tão simples assim quanto parece, que é só atirar dos ricos e dar para os pobres. Não é tão simples assim. Próximo, Ari. Jair Bolsonaro, nosso atual presidente. Eu passei por ele vindo para cá. Eu vi o carro da presidência atravessando a ponte. E aí... E assim... O governo do Bolsonaro é mais de direita, né? Uhum. Então, quando ele entrou no governo, todo mundo viu assim, o livramento do governo de esquerda, agora as coisas vão começar a andar de fato, na forma de economia e tudo mais. Ele teve um impacto até que eu diria que não foi exatamente esse no governo dele. Por quê? Teve muito investimento externo que fugiu daqui. Porque acabou que ele faz muita declaração bastante polêmica, às vezes ele vai contra o interesse do exterior mesmo, de outros países, de outras empresas, que às vezes tentam ser um pouquinho mais, por exemplo, empresas que tendem a ser mais pró-sustentabilidade. E aí quando ele fala que não tem que ser assim, tem que aumentar tal as matas para plantação de gado e tudo mais, e aí esse tipo de empresa, às vezes até para se manter bem, né, na visão da população como um todo, acaba tirando os investimentos daqui por conta disso. Falar, aquele governo ali não é pró-sustentabilidade. O cara não está preocupado com mata, não está preocupado com isso, com aquilo, então... E aí eu vou sair dali. E às vezes até um pouco da política externa do governo foi bem fraca. Então, muito investimento de outros países também foi saindo daqui. Muito por conta o dólar subiu bastante, muito por conta disso, né? Porque o que faz o preço do dólar subir ou descer? Mais entrada ou saída de dólares do país. E a principal porta de entrada ou saída de dólar é a entrada ou saída de investimentos. Então, essa escapada de investimentos do Brasil, o pessoal tirar dinheiro daqui para investir em outros lugares, faz o dólar também subir. E tira investimento de certa forma é sempre ruim, né? Uhum. Então, acho que poderia ter sido melhor nessa questão,
Mas tiveram várias políticas que eu acho que ajudaram bastante também, que tendem a deixar a economia um pouquinho mais, com menos pressão, né? Porque o governo muito populista é aquela coisa, a conta chega. Então não dá para ficar dando dinheiro para todo mundo como se não houvesse amanhã, porque não é assim que as coisas funcionam. E não que tem que esquecer as pessoas, né? Tem que saber que existem pessoas com grande dificuldade e necessitam mesmo de auxílio. Só que a coisa tem que ser feita um pouquinho mais coordenada, né? Não simplesmente sair agradando o pessoal só para conseguir voto depois. Então, o Brasil é um país que não dá para a gente considerar que aqui vai ser igualzinho aos Estados Unidos. Ah, vamos privatizar tudo, esquece empresa estatal, tira a ajuda do governo, tira tudo, mercado livre e tudo mais. Não dá para pensar da mesma forma porque a característica do país é bem diferente. Aqui tem muita gente na miséria, tem muita gente que precisa de auxílio, tem muita gente que, se você realmente não tiver a mão do governo ali, a pessoa não anda. A pessoa não anda. É um país pobre que precisa de um dedo do governo para poder arrumar algumas coisas, né? Prover um pouco mais de infraestrutura e tudo mais. Só que aí também não que fosse feito da forma correta antes, né? Mas é o tipo de coisa que não dá para considerar que aqui vai ser igualzinho aos Estados Unidos, como muita gente pensa. Ah, é só fazer igual fez lá que vai dar certo. Não é exatamente assim, porque aqui a realidade é bem diferente. Bacana. Então acho que tem que ter um meio termo também. E para a gente fechar aí esse quadro, o outro candidato, a gente colocou aí os 4 candidatos que estão na pesquisa, né? Que são os 4 que estão liderando ali a pesquisa ali. Então, colocamos os 4, né? Sim. O Lula também ele vai muito naquela questão de que é um governo de esquerda que o pessoal tende a ver que ele é anti-mercado, né? Só que eu vejo que o mercado, de certa forma, ele está bem apreensivo com qualquer um que possa ganhar, os 2 favoritos, tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Todo mundo não está vendo uma visão de futuro muito positiva, não. Então, não sei se o mercado de ações como um todo realmente vai esmurrar as ações se o Lula ganhar. Porque todo mundo sabe que também não vai ser o ideal ali nos próximos 4 anos, dependendo de quem seja. Todo mundo tá um pouquinho, dá para sentir que tá um pouquinho com o pé atrás. Só que o Lula é aquela questão, né? É um governo muito mais populista, então para a economia como um todo, para o desenvolvimento das empresas e tudo mais, tende a criar um empecilho para muitos negócios. Entendi. Então, aumento de impostos, isso é ruim para as empresas. Tudo isso aí porque as empresas já são, no Brasil, as empresas já são sufocadas com imposto. Muito mesmo. A carga tributária das empresas do Brasil é mais que o dobro das empresas americanas, por exemplo. Muito maior. E isso é muito ruim para as empresas, para seu desenvolvimento, para tudo. Então, trava um pouco de crescimento, gera menos emprego e tudo mais. Então, tem que ter, não que tenha que também tirar todos os impostos, né? Porque também o governo precisa de se sustentar. Só que tem que ter ali um meio termo. E aí, às vezes, parece que não é exatamente o que pelo menos nas pronúncias, né? A pronúncia quando vai fazer os comícios e tal, não é muito o que parece. Mas a gente sabe que, assim, fala mais do que realmente faz quando chega na hora. Às vezes também tá falando só pro eleitor ali. Porque ele quer ganhar o voto. Então, no fim das contas, quando for na hora mesmo H ali de botar na prática, vai ter alguém do lado e falar, talvez não é melhor fazer isso não. Vamos abrir mão aqui. Não, beleza. Mas assim, eu não acho que vai colapsar a economia não, se o Lula voltasse. Se o Lula voltar. Porque igual também eu falei que o Brasil depende muito mais do que está fora do nosso controle do que está no nosso controle. Né? Então, mas algumas políticas sempre vão ter impacto de longo prazo. Tem muita coisa política que deu errado lá no governo do Lula que até hoje estão pagando a conta. E tudo isso atrapalha bastante. E não que fez tudo errado, também tiveram coisas positivas na economia como um todo. Também tiveram. Mas que afeta. Sim. Tá, pra gente poder fechar, que esse quadro já acabou, a gente tem um outro quadro aqui. Na verdade, a gente bolou recentemente esse quadro. E ontem nós recebemos o Diogo Fernandes. E ele escolheu uma pessoa para que a gente possa fazer o pente fino. Então, dentro dos senadores que nós temos hoje, tirando a Leila, porque ele já escolheu a Leila, então você não pode mais escolher a senadora Leila, você pode escolher qualquer outro senador do DF ou deputado federal para que a gente faça um pente fino nas contas deles.
Um pente fino? A gente vai olhar lá depois, e depois a gente vai trazer isso aqui pro canal. Olhar, tipo, gastou com o quê? Como que gastou? A gente vai mostrar ali. Quem que você escolhe, deputado federal ou senador. Até colocando aqui, se você não assistiu o vídeo com o Diogo Fernandes, a gente explicou por que a gente não está colocando nesse momento os deputados distritais, tá? É porque, cara, quando a gente começou a procurar os dados de deputado distrital, meu amigo, não é fácil. Parece que o negócio é feito para você não achar. Então, assim... ele é feito para você não achar. Então, por enquanto, a gente está deixando deputado distrital fora aí da jogada. Estamos só com deputados federais e senadores. Eu acho interessante ver uma pessoa que até tem... A campanha política se baseia muito na questão de gastos eleitorais e tudo mais, que seria o Regufe. Vamos ver como é que é realmente de fato. É uma pessoa que a gente convidou aqui pro podcast. A gente convidou... legal. Na verdade, a gente convidou ele, convidou a Leila, convidamos o Leandro Graz, né? Que são pessoas que estão vindo a governo, né? Sim. Então, convidamos o Leandro Graz também, convidamos a Queca. Até agora que responderam a gente aí foi o Regufe, que sinalizou, né? A Leila também deu uma sinalizada, mas não confirmou. E o Leandro Graz, que a gente está tentando já acertar a agenda para ele poder vir. Legal. Então, tá bom. Vamos ver se a gente consegue levantar essas contas aí do Regufe da Leila antes deles virem aqui para a gente poder trocar essa ideia. João, então, muito obrigado. Valeu, foi um prazer. Demais. E você que quer acompanhar um pouco mais do João, a gente vai deixar no link aqui da descrição, né, do vídeo, as redes sociais dele, tá? Para que você possa acompanhar. O João, ele faz cursos também, ele promove cursos voltados para investimento. Então, você acompanhando lá a rede social dele, você sempre vai estar por dentro ali dos cursos, das novidades que ele traz. E, cara, vale muito a pena. Eu sou um cara que sigo ele, que fico vendo lá as dicas dele lá. E já me salvou em algumas situações aí, de aplicação que eu ia fazer e eu... Opa, peraí. Que bom que já trouxe o resultado aí. E aí segurou a onda bacana. Legal. Gente, muito obrigado. Não se esqueça, se inscreva no canal, curta, ative o sininho para que você possa receber o nosso material. A gente vai ter muito mais outros convidados aí ao longo da semana que a gente vai estar postando também os vídeos deles. Então acompanhe a gente aí nas redes sociais também, lá no nosso Instagram, São Fatos. Tem lá o link que dá acesso a todas as nossas redes sociais. E aqui no próprio canal no YouTube, aqui no cantinho, aqui em cima, também tem o link, né, que dá acesso a todas as nossas redes sociais. Então, muito obrigado também a você que está aí assistindo. Obrigado pela audiência, espero que tenha gostado, que ajude a trazer também bastante clareza aí nos seus investimentos. E me siga depois, qualquer dúvida, pode me chamar, que eu estou sempre respondendo todo mundo. E muito obrigado também, Dionísio, pelo convite. Bem legal o nosso papo aqui. Espero poder voltar mais vezes. Espero que você venha mais vezes aí. Gostei bastante, sempre gosto de bater essa ideia assim sobre economia, investimentos e tudo mais, ajudar o pessoal também a investir melhor, porque é algo muito importante que faz muita diferença na vida, no futuro, né, das pessoas. Então é algo que as pessoas têm que dedicar um pouquinho de tempo para aprender, porque vale a pena. Então, beleza. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo vídeo. A gente se vê.